a gente tem trabalhado para levar a juventude, levar o debate liberal para as universidades. E a gente criou um grupo de estudos que... Peraí, só um minutinho. Você pode passar lá para mim, Oscar? Ele é tudo. Aqui a gente se vira nos 30. Pode passar o próximo. A gente organizou o movimento numa executiva para a gente tentar ficar mais fácil de tarefas e para conseguir ter metas e conseguir alcançar algumas coisas. Então, a gente criou, essa daqui é a nossa executiva, eu, presidente, tem o Thiago, que é diretor, o Rodolfo, a parte de marketing, o Wesley, diretor financeiro, o João Sabá, diretor de universidades. Pode passar? Baseado nisso, a gente criou Facebook e Instagram para divulgar melhor nossas ideias, para debater melhor nossas ideias. E hoje, só para explicar um pouco do que é essa reunião, a gente tem um grupo de estudos, que é o Novo Acadêmico, que a gente faz um estudo durante um mês. Primeiro a gente joga o tema para a galera aprender, depois na terceira semana a gente procura debater sobre esse tema, e geralmente na última semana a gente traz um palestrante para falar melhor sobre esse tema, para a gente se aprofundar nisso. Esse mês foi sobre a MP da Liberdade Econômica, e está aqui presente nosso querido professor Christian Lobauer, que vai ajudar a gente bastante aqui nesse projeto, o deputado estadual Ricardo Melão, que está contribuindo bastante com a gente aqui no Novo Jovem. E é isso, não vou me alongar muito. Obrigado a presença de todos. Eu vou passar agora para o nosso professor para se apresentar aqui. Dispensa a apresentação. Ele foi na chapa do João Amoedo, ficou em 5º lugar, sem dinheiro público, sem tempo de televisão, e fizeram uma campanha maravilhosa. Então é isso, parabéns. Pode falar. Então eu vou, já agradecendo o Rafael. O Sérgio Vitor tá meio diferente aqui em cima. É que parece, hein, Camusato? Dá pra enganar. Disseram que eu lembro ele já. Não, eu queria, deixa eu falar. Primeiro eu quero pedir desculpas pelo atraso, porque eu achei que só eu que peguei trânsito pelo jeito, mas imaginei que muita gente ia se atrasar, estava tudo parado, mas enfim. Desculpa, era 7 horas. Então, assim, eu entendi aqui do nosso ambiente muito informal e muito de amigos e de parceiros e a turma do Partido Novo, que mais da metade do auditório aqui é gente que já se conhece, né? A gente tem um painel aqui de amigos. O Melão é que vai abrir aqui, porque ele é um anfitrião, né? E a gente, de última hora, em função de um compromisso que o Sérgio Vitor teve, que é compromisso inadiável, a gente substituiu por um craque, que é um dos mais expoentes do nosso partido. Não sei se todos conhecem, o Camusato é o nosso vereador em Porto Alegre. Então ele vai também falar da matéria que a gente vai tratar, que é desregulamentação, MP 881. Ele também tratou desse assunto lá no ambiente municipal. Então, vai de improviso nada, porque esse aqui não improvisa nada, ele só fala, quando ele fala já é profissional. Então vamos combinar. Você abre. Eu peguei o avião agora para vir substituir o Sérgio. Mentira, eu já estava aqui de manhã. Então eu sou soldado. Vocês mandam, eu faço. Vamos seguir assim, o anfitrião. Bom, boa noite a todos, mais uma vez aqui. Já estou ficando acostumado com esse microfone, essa mesa. Obrigado. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma honra ter o professor Christian aqui, ter o Camusato aqui, todo novo jovem aqui, que tem feito um trabalho maravilhoso. E primeiro falar um pouco, né, sobre a MP da Liberdade Econômica, que se tornou lei e foi um dos maiores legados liberais, eu diria, dos últimos 20 anos aí para o país. Inclusive tive o prazer e a honra de trabalhar com o pai dela, que foi o Paulo Ebel, que hoje está na equipe do Paulo Guedes. Estive com ele na Secretaria de Gestão. Então conheço bem seus princípios, seus valores, sua formação liberal e todo o compromisso que ele tem de facilitar o ambiente de negócios aqui no país, justamente porque, infelizmente, durante anos, o empreendedor foi condenado, foi visto como inimigo. As pessoas confundem, muitas vezes, empreendedor apenas com grandes empresários.
Na verdade, empreendedor vai muito além de grandes empresários. São os grandes empresários, são os pequenos, são os médios, é quem presta o serviço, é a costureira, enfim, diversas pessoas que compõem tudo aquilo que nós chamamos de mercado. São pessoas que prestam serviços, contribuem com a sociedade, geram renda, geram empregos. A gente sabe que a maior parte dos empregos gerados do país justamente é pelos pequenos e microempreendedores. Então, essa é uma lei que deixou de ver o empreendedor como inimigo e entendeu o empreendedor como um elo fundamental para o desenvolvimento do país. Né? Como a gente sabe, Estado não produz riqueza. Estado extrai riqueza para sustentar uma máquina para prestar serviços para a população. Quem gera empresa, quem gera renda, quem gera prosperidade, quem gera riqueza é o empreendedor. E se nós queremos combater a pobreza, não é punindo o gerador de riqueza que nós vamos combater a pobreza. É criando um ambiente de negócios onde as pessoas podem prosperar, ter liberdade para isso e, principalmente, limite a interferência do Estado na vida dessas pessoas. A gente sabe o quanto interfere. Não apenas dificultando a abertura de negócios, né? Agora com a SMP, a gente vai ver aí que liberou os negócios de baixo risco, para terem liberdade de empreender, exigência de licenças, documentações desnecessárias, uma carga tributária que, além de ser elevada, é muito difícil de se cumprir, de se pagar. A gente sabe o quanto o empreendedor perde tempo com as tais obrigações acessórias, contratando contador, contratando advogados, ou seja, um recurso que não está indo para a atividade fim, que é produzir, prestar bom serviço. É um recurso que está indo para atividades meio. E o Brasil fica aí nos últimos lugares do ranking de empreendedorismo, nesse sentido, né? Facilidade para empreender e para abrir negócio. Então, o professor Christian vai trazer esse panorama. Nós temos uma iniciativa, para não me alongar muito, aqui no estado de São Paulo, minha, com o deputado Sérgio Vitor, que está presente aqui em espírito, representado aqui pelo Camozzato. Infelizmente ele não pôde, tinha um compromisso inadiável, aniversário de casamento, ele lembrou faz uns 10 minutos. Brincadeira, teve que voltar lá porque era aniversário de casamento, nós entendemos o motivo. Eu não sou casado, mas sei o quanto isso pode gerar de problemas para um ser humano. Então... Mas nós temos uma iniciativa aqui que é o Código de Defesa do Empreendedor. Esse nome é proposital, é justamente para tirar. A gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem lei trabalhista, sempre defendendo alguns personagens da sociedade de quem? Do empreendedor, como se o empreendedor fosse inimigo. Quando a gente sabe que empreendedor não, empreendedor no Brasil é herói. O empreendedor se arrisca, toma risco, investe dinheiro, investe tempo, coloca o nome dele lá. Então o empreendedor tem que ser defendido, né, da senha, infelizmente, do Estado. Nosso vereador Camozzato teve até uma cena simbólica ali, onde ele discursou algemado. Aliás, foi um gesto simbólico muito importante, porque mostra justamente qual é a situação do empreendedor aqui no Brasil. Então o nosso código vem justamente trazer para o âmbito estadual a MP de Liberdade Econômica, no que compete aqui, como a gente pode facilitar aqui, desde facilitar a aquisição de licenças da CETESB, entre outros órgãos aqui, entre diversas outras iniciativas que não vou me alongar muito aqui, mas para dizer que estamos trabalhando nesse sentido. Assim como o vereador Felipe Camozzato, um dos grandes guerreiros que nós tivemos aí do Partido Novo. Eu falo a tranquilidade que eu tenho de estar aqui acompanhado de mais 3 deputados estaduais, né, para a gente justamente compartilhar nossas dores e não estarmos sozinhos nessa luta que a gente sabe que é muito difícil para mudar uma cultura de uma política que já está arraigada há muito tempo. Ele foi sozinho lá, né? Foi um dos nossos primeiros 4 guerreiros que deram exemplo, mostraram que o discurso do Novo era coerente na sua prática e hoje, graças a Deus, possibilitou com que uma janela se abrisse para diversos outros políticos, como nós temos no Congresso Nacional e nas Assembleias Estaduais. E ele já está fazendo e tendo iniciativa nesse sentido no município de Porto Alegre, né, em prol da liberdade econômica. Ele vai poder compartilhar um pouco dessa experiência com a gente. Então, era mais isso mesmo. Saudar aqui, agradecer, professor Christian, por essa palestra, por trazer esse tema tão importante aqui para compartilhar com todos nós aqui, a juventude do nosso partido, a juventude de espírito aqui presente também. Né? Isso é importante, não só sermos novos, mas nos mantermos novos. Né? O novo tem que se manter novo, essa que é a grande verdade. Então, muito obrigado, passo a palavra aí ao Camozzato para depois passar ao professor Christian. Bom, boa noite.
é um prazer estar aqui. Eu acho que, só para contar por que eu estou aqui, na verdade, eu vim de manhã cedo para visitar os nossos deputados na Alesp, porque amanhã tem o Fórum Liberdade e Democracia em São Paulo. Então eu adiantei um pouquinho a programação, como hoje lá na Câmara de Porto Alegre não tinha nada pautado para votação, resolvi passar o dia aqui nos gabinetes, passei o dia nos gabinetes, a gente estava trocando boas práticas da gestão dos gabinetes, alguns indicadores e tudo mais, e como eu soube que o professor Christian estaria aqui no final do dia, no evento junto com o Sérgio e o Melão, eu pensei, vou ficar aí até para dar um alô, né? Tá aqui o alô, né? Estou aqui na mesa. Falei, pô, novo é foda, né? O cara vem para dar um alô, acaba trabalhando voluntariamente, né? Mas, bom, é um prazer estar falando para vocês aqui. Eu acho que isso que o Melão falou é bem o que aconteceu comigo. Assim, esse drama do empreendedor brasileiro foi o que eu senti na pele, foi isso que me motivou a entrar para a política, na verdade. Eu era empresário de uma empresa de serviços ambientais. Ficamos 4 anos em licenciamento de operação, licenciamento, na verdade, de instalação de uma indústria de energia renovável na região metropolitana de Porto Alegre. E durante esses 4 anos vai para uma pasta, vai para outra, vai para uma secretaria, muda prefeito, o secretário não sabe, perdeu o processo e tudo mais. Fiquei tão irritado que ninguém falava nada sobre esse absurdo e o projeto, nesse meio tempo, deixou de ter viabilidade econômica porque todo o cenário macroeconômico se alterou e também o micro da região. A gente engavetou o projeto, foram em torno de 40 empregos diretos que a gente deixou de gerar, em torno de 6 milhões de reais em investimento. E nessa época o Novo surgiu, eu já era voluntário, ajudei a fundar o Novo no Rio Grande do Sul, e isso me motivou a me tornar então um candidato. Passado esses 3 anos aí já de mandato, encaminhando para o último ano de mandato, o que a gente vê, o que eu pude ver, na verdade, na prática ali do mandato do Novo, é que é o seguinte, a gente fala sobre desburocratização e empreendedorismo, todo mundo concorda. A gente fala sobre vamos fazer o revogaço, vamos revogar leis, temos que acabar com a burocracia. Fala isso num plenário de uma Câmara, todo mundo diz, não, é isso aí. Fala com empresários, é isso aí. Fala com a associação comercial, com a associação empresarial, de indústria, isso aí. Qual lei? Qual artigo? Qual é a palavra que tem que mudar? Aonde está? Quem está fiscalizando ela? Aí ninguém sabe. Às vezes o empreendedor sabe especificamente aquela que o fiscal está pegando no pé dele, mas no geral, nem a gente sabe o que a gente tem que mexer. E do início do mandato para cá, o que a gente fez foi um pente fino na legislação municipal de Porto Alegre, aí são 12.446 leis municipais, se eu não estou enganado, mais em torno de 20 mil decretos municipais. A gente botou uma pessoa especificamente lotada para fazer o pente fino, passar uma a uma, botar tudo numa planilha, fazer a classificação. Potencial dano ao empreendedor, qual é a intervenção no mercado, qual é o caráter daquela legislação, sobre que tema ela versa, é nomeação de rua ou o próprio municipal, é algum regramento, é alguma intervenção regulatória, enfim, e fomos fazendo as classificações. Final disso tudo, passou o primeiro ano de mandato, a gente tinha encaminhado 17 revogações de leis. Demorou em torno de 1 ano para tramitar cada uma delas. Votamos no segundo ano de mandato as primeiras revogações. No segundo ano de mandato já tinham em torno de uns 12 vereadores de 36 trabalhando no tema. Pô, começou a ficar popular o negócio, né? Todo mundo gostava. Todo mundo gostava do assunto da desburocratização, ele é muito popular, né, Christian? Mas como ninguém te dá o trabalho de ir lá e fazer o pente fino e ver qual lei, qual artigo e tudo mais, quem está fazendo isso? Nós. E a gente ia indicando, achamos uma revogação aqui. Então tudo que chegava para votar na Câmara de revogação, chegava basicamente aprovado, porque ninguém ia querer meter a colher para dizer assim, não, mas tem uns outros lugares para revogar, porque a resposta é muito simples, temos outro? Aponta então, vamos revogar. Ninguém quer se dar o trabalho disso, é muito trabalho mesmo. Só que esperar 1 ano de tramitação para um projeto de revogação, que na verdade, não sei se todo mundo conhece, né, quando a gente fala em processo legislativo, tem todo esse trâmite de processo, mas quando a gente revoga uma lei, na verdade o que a gente faz é criar uma lei. Porque tu cria uma lei que diz que os efeitos daquela lei não mais valem, né? Então, na verdade, essa contagem de número de leis no município só aumenta ao longo do tempo. Curioso, né? E o melhor, a gente começou a identificar que muita lei não precisava ser necessariamente revogada, mas que carecia de consolidação ou de atualização. Legislações de transporte público, por exemplo, tinham mais de 30 diferentes em diferentes locais e ordens no tempo. E torna muito difícil para quem é passageiro, né, usuário, para quem é agente fiscalizador, né, executivo, ou para quem é empreendedor no setor, que são aí em torno de 4 consórcios mais uma estatal, conseguir entender esse emaranhado todo. E a gente pegou e fez uma comissão especial de revisão legislativa, que iniciou os trabalhos em março desse ano,
Durante 90 dias, nós fizemos, então, um aprofundamento desse trabalho de pente fino inicial, e isso resultou, das 12.400 e poucas leis, numa alteração de mais de 800 leis do município de uma só vez. E aí, nisso, tem consolidação, atualização e revogação de leis. A gente resolveu fazer isso em alguns blocos bloco de consolidação, onde tu bota dentro de mais de 200 de uma vez, um outro bloco todo de caráter regulatório, com mais de 40, e algumas eram sensíveis. Porque o que a gente fez? Eu, enquanto presidente da comissão especial, eu vi que alguns temas eram temas que davam, né, despertava alguma resistência em colegas meus. E aí a gente não tinha consenso na comissão para poder encaminhar a revogação. Eu precisava de um relatório de final de comissão que dissesse, tem tantas leis aqui, todas elas tiveram consenso de revogação, consolidação ou atualização. Como eu tinha algumas que não tinham, aí foi estratégia nossa. Sacamos fora, em torno de 30 delas, estou encaminhando tudo por conta e vendo potenciais aliados para assinar junto. Uma delas, e olha como uma coisa às vezes que parece óbvia, não é tão óbvia assim. Uma delas diz, por exemplo, que todo show internacional que é realizado em Porto Alegre precisa necessariamente, sob pena de multa de 10% da bilheteria, ter a abertura de uma banda local. Quando a gente mapeou, a gente achou que era óbvio que todo mundo ia querer revogar essa lei. Afinal de contas, em 1997, quando ela foi aprovada depois de um ano de tramitação que tinha sido rejeitada por ser inconstitucional, desarquivada no ano seguinte e aprovada de maneira simbólica pelo parlamento. Porque ninguém se deu o trabalho de fazer uma votação nominal. Votação simbólica é aquela que diz, todo mundo concorda com o que eu estou falando aqui, quem não concorda se manifeste. Está aprovado. Está todo mundo concordando com o que eu estou falando. É assim, e foi assim que foi feita a lei. E durante 21 anos ela vigorou nesse teor. E agora, quando eu levantei a lebre de que a gente iria revogar, agora começou a ter uma mobilização de artistas e bandas que, curiosamente, não estão mais em Porto Alegre. Elas nasceram em Porto Alegre, mas têm residência fixada em São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, mas que abriam shows em Porto Alegre. Engenheiros do Havaí do Sul? Engenheiros do Havaí do Sul. Reclamaram ou não? Engenheiros ainda não. Né? Mas Fresno, por exemplo, quem conhece a banda Fresno? Fresno é uma banda de Porto Alegre. E o vocalista da Fresno, com 1 milhão e poucos seguidores, foi no Twitter me descascar. É um vereador babaca aqui que não sabe o que está fazendo e tal, não sei o que, quer acabar com as bandas gaúchas. Não falou babaca, mas ele, né, deu um tom assim. Né? Depois teve um outro também de uma outra banda. Mas enfim, no final das contas a gente abriu um canal de diálogo para revisitar muitas das coisas que a gente vinha fazendo. E o que a gente está vendo de oportunidade, na verdade, é que talvez não precise revogar essa legislação, mas a gente pode mudar a lógica dessa legislação. A lógica inicial era tu fazer uma legislação que obriga a contratação para o empreendedor de forma de algum jeito você beneficiar as empresas, as bandas locais. E se a gente fizesse diferente, então? Se a gente tivesse o seguinte: shows internacionais que tiverem a abertura de bandas de Porto Alegre podem ter um desconto no ISS da taxa do show. Né? Tira a arrecadação da prefeitura, dá um incentivo claro para a realização, barateia o ingresso no final. Isso interessa ao consumidor, interessa à banda, interessa ao produtor. E muda a lógica, né, de aplicação. Obviamente não é a lei mais que eu gostaria, enquanto parlamentar do Novo, de propor. Mas olha como se tem espaço para fazer uma alteração entre aquele cunho obrigatório e coercitivo, né, que gera multa e tudo mais, a uma coisa que é muito mais agradável, muito mais com teor de liberdade de escolha para quem produz, para quem consome, né, e para quem executa. Então isso é um pouco da nossa experiência lá nesses 3 anos de mandato, e o que eu vejo é que agora, com cada vez mais parlamentares do Novo, e Porto Alegre deve eleger pelo menos 3 vereadores em 2020, quiçá mais deles, né, nós teremos aí uma grande onda, né, ao espírito e à luz da MP de Liberdade Econômica, que muitas vezes o âmbito estadual ou federal é um entrave para que a gente consiga desburocratizar no município, a gente consiga ter uma onda de liberalização em que nos coloque aí, de fato, rumo à prosperidade. Então, eu estou muito otimista. Muito obrigado. Vocês verem, né, o que é a diferença de um vereador do Novo para os outros vereadores. Né? O Camozzato, por acidente, mas fortuitamente, ele deu uma deixa aqui que vai ajudar muito a esclarecer o que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, abrindo um parênteses, a ideia com o Rafael e com o Novo Jovem sempre que der, sempre que possível, trazer alguém para falar aqui de um tema relevante. Né? A última vez que a gente veio aqui foi para falar, e a primeira e muitas, espero, sobre o acordo Europeu-Mercosul. Se eu tiver algum conhecimento que eu acho que é relevante para trazer, vou trazer para cá, mas vou trazer sempre num contexto mais, não sei
se a palavra é boa, mas mais pedagógico. Eu vou abrir a conversa, dar uma visão mais histórico, conceitual, vamos dizer assim, porque se a gente ficar aqui 1 hora falando da MP 881, vai ser uma chatice, né? Mesmo porque é uma MP quase que burocrática no sentido da desburocratização. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, quer dizer, qual é a importância que esse documento tem, dentro de que contexto, e por que ela está finalmente acontecendo agora, né? E é um pouco o que você está dizendo, quer dizer, quando vocês vão falar em desburocratizar, todo mundo é a favor. Mas aí quando você pergunta aonde? Ninguém sabe porque ninguém estudou, ninguém foi atrás. É um negócio muito difícil de fazer. A MP 881, ela não é, no seu conteúdo, tão revolucionária assim. Tem até gente dizendo que, gente inteligente, interessante, dizendo que ela não faz diferença nenhuma. Acho que é um pouco de exagero. Ela faz diferença, sim, mas ela não é uma medida provisória revolucionária. Não é. Ela é revolucionária porque ela aconteceu. E é um documento que eu diria, nos últimos 30 anos, não tem nada parecido. Desde a Constituição de 88 não apareceu uma medida provisória ou uma lei com essa característica, né? A gente teve lá, foi em 79, no governo Figueiredo, um Ministério da Desburocratização. Você se lembra do Hélio Beltrão, que é pai do Beltrão, né? Mas você imagina, é quase um contrassenso, né? Você criar um ministério para desburocratizar. Mas era uma intenção já conhecida. Não é de hoje, ainda no final do regime militar. Porque já se conhece, que já é clássico da nossa história. Enfim, isso tem uma origem que não vale aqui entrar em detalhe, mas origens ibéricas, cartoriais da nossa construção como burocracia de Estado, transformar tudo num processo sem fim de papelada, de carimbo, enfim. É por isso que a MP é importante. O que a MP tem de relevante? Eu fiz aqui uma listinha rápida para a gente conhecer o conteúdo e daí eu faço um retrocesso mais histórico no que eu quero trazer para vocês da história econômica brasileira. A MP 881 tem os seguintes objetivos. Primeiro, eliminar a papelada. Fala muito, mas nunca tinha visto isso em um projeto dessa categoria. Aumentar a segurança jurídica. Impulsionar o empreendedorismo. Garantir o livre mercado. Reduzir o intervencionismo. Reduzir a burocracia e simplificar processos. Minimizar como consequência a corrupção. Porque aí é aquela história, inventa um problema para vender uma solução, que é uma coisa clássica na nossa vida diária, desde que a gente se conhece como gente. Tem gente que já, acho que eu de forma otimista, acho que não chega tanto, mas acha que a expectativa, né, é de que essas medidas que eu já vou descrever, elas colocariam o Brasil em 100 posições acima no ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. A Heritage Foundation é uma das referências mais importantes para dizer quais países são competitivos e quais são menos, ou menos burocráticos. 100 posições é demais para essa MP, mas não importa, vai ajudar, né? Vai tirar o Brasil da posição certamente acima de 150 para alguma coisa em torno de 100. Eu faço um parênteses aqui. Quando trabalhei na Prefeitura de São Paulo, em 2005, o pessoal do Mundial, que me fugiu agora, aquela instituição do Banco Mundial que empresta recursos, a IFC. O IFC veio para cá para ajudar a gente a melhorar a nossa posição no ranking do Doing Business, que é um ranking anual brasileiro de 2005, em que a gente estava em 130 e alguma coisa. Isso foi em 2005. Nós estamos em 2019. E a situação não melhorou. Então, e não tinha tido nenhum MP de lá para cá. Essa é que é a importância desse documento. Você colocar na letra e no papel e impulsionar com esses objetivos um problema crônico que a gente tem há muitos anos. Eu vi dentro da cidade, de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a cidade dos negócios, um movimento pró-redução da burocracia que não se consolidou. O Business de 2006 continuou igualzinho em 2005. Quais são as medidas, para resumir, o que estão no texto da MP? O fim das mais importantes, eu elenquei aqui. O fim das licenças e alvarás para negócios de baixo risco. Evidentemente que a gente tem esse problema no Brasil.
A gente define a regra e depois tem que regulamentar. O que é baixo risco? E nós vamos dizer ainda o que é baixo risco. Mas não importa. Foi dado um passo. O fim das licenças e alvarás para negócio de baixo risco. Geralmente negócios pequenos. Porque você abriu uma usina, seja lá qual for, ou você abriu uma barraquinha de cachorro-quente, implica na mesma burocracia quando se refere à licença e alvará. Então, desse ponto de vista, é bastante relevante, porque 99% dos casos você não vai abrir uma usina, você vai abrir um pequeno negócio. Depois, acabar com as restrições de horários para atividades econômicas, respeitando o silêncio, eu quero dizer, respeitando o ambiente onde você está, quer dizer, a lei do silêncio da região e as normas trabalhistas, evidentemente. Aqui se incorporava na primeira discussão trabalho de sábado e domingo, lembram? Depois houve uma resistência, um pouco mais complicado você viabilizar trabalho de sábado e domingo, então isso ficou para ser definido para posteriori, mas abre-se o ambiente de noturno, madrugada, que já é uma realidade quase. A gente já vive com 3 turnos de 8 horas durante um dia, né? E ainda tem uma resistência sindical, trabalhista, antiga, dos anos 60, que impede as pessoas de terem turnos em horários diferentes, de participarem de todo tipo de atividade, inclusive com horários mais flexíveis, que é a grande tendência mundial. Quando se fala hoje em emprego é uma palavra que você pode jogar no lixo. Hoje o que se fala é espaço de trabalho. O trabalho está mudando completamente nos últimos 5, 10, 15 anos do que ele era há 15 anos atrás ou há 5 anos atrás. Há outros tipos de trabalho, né? Só para dar um exemplo, pegando o seu exemplo de concerto aqui para ficar na juventude, o DJ, eu me lembro que há 10 anos atrás o DJ era uma figura exótica. Hoje ele é um sujeito que pode enriquecer a um mercado de DJs, né? É uma profissão. Antes era uma coisa exótica, alguns poucos anos atrás. Então, assim, há muitas outras opções de trabalho e a ideia dos sindicatos ainda é tratar de emprego e de salário. Nós paramos a nossa discussão brasileira sindical nos anos 60. E o debate internacional hoje é quais são as novas opções de trabalho, o que é o trabalho, quais são as novas modalidades de trabalho e a flexibilidade do trabalho. Aqui trata-se um pouco disso. Está iniciando um processo de flexibilização de horários para que outras atividades possam ser exercidas e as mesmas atividades de comércio, principalmente, possam ser feitas em diferentes horários que não sejam aqueles tanques tradicionais. Depois, uma das definições importantes, a livre definição de preços. Acaba o enquadramento, né, contra, entre aspas, da prática predatória, né? A gente ainda tinha no Brasil uma tradição aí de regulação de preço, né? Quando algumas áreas ainda têm, principalmente públicas, mas a ideia de que você pode ter preços exorbitantes em determinadas atividades faz parte da nossa tradição intervencionista. Aqui já se fala assim, não há restrição à definição de preço. Quem define o preço é o mercado, né? E, finalmente, o fim do papel, quer dizer, algumas atividades em que você, por exemplo, não precisa mais guardar documentos por anos e anos na forma de papel, você pode guardar eletronicamente. Algumas decisões dessas soam com uma maquiagem, maquiagem não é a palavra, é uma coisa superficial. Mas o que importa aqui, é isso que eu trago para o nosso debate como fundamental, eu acho, nessa conversa, que vai ser sempre uma conversa, quando eu estiver aqui pelo menos, para nos ajudar a contextualizar as coisas, entender um pouco a formação desse país, a importância dos grandes temas, é o seguinte. Essa medida provisória, ela é mais simbolicamente revolucionária, porque a construção da nossa economia, a construção do país, que ainda está entre os maiores parques industriais do mundo, é o maior parque industrial do hemisfério sul, depois de tantos baques, depois de tanta perda de competitividade, depois de tanta perda de riqueza causada pelos próprios brasileiros, justamente por esse excesso de regras, de burocracia, que acabou levando o Brasil a ser um país pouco competitivo, tudo isso tem uma origem, que é o início da nossa formação como país, lá nos anos 30, que é o processo de industrialização. Né? Dos anos 30, mais ou menos, até os anos 90, esse país se constituiu e se tornou o que é, e é um grande país,
vasto, com um parque industrial ainda diversificado, é um país que produz quase tudo, embora ele não seja mais competitivo em quase nada, nem no agronegócio, a gente pode chegar lá depois, o agronegócio brasileiro é competitivo até a porteira, da porteira até o porto, ele não é mais competitivo. E como ele é muito competitivo até a porteira, na média ele ainda é competitivo. Então, assim, é um país tão não competitivo. Como é que isso aconteceu no nosso ambiente? E por isso que existe relevância nesse documento. Isso aconteceu porque a gente, em 60 anos, a gente construiu um país dentro de uma mentalidade, de uma ideologia, de uma formação das ideias, que pode ser resumida naquilo que a gente concebe como substituição de importações. A ideia de que um país se desenvolve em torno do seu próprio mercado, principalmente países grandes, países baleia, países como o nosso, que são países continentais, que têm grandes mercados, tem que promover o desenvolvimento de dentro para fora. Isso foi feito. E diante das condições históricas em que o país se encontrava, de 1930 a 1990, fez certo sentido. Então, assim, independente do ambiente político, durante a Segunda Guerra, com o impacto que a guerra teve nos grandes países, os americanos produzindo para a guerra e a Europa se destruindo, foi um impulso histórico de fora para dentro para o Brasil começar a iniciar o seu processo de industrialização naqueles setores onde a industrialização realmente começa em todos os países que começam a industrialização, que é o têxtil e o químico. A gente começou no têxtil, nos anos 30, 40, depois alimentos, né? Pega aí a história, para pegar uma história qualquer, da indústria Matarazzo, que começou com banha de porco e depois foi para o têxtil, foi para vários outros setores da industrialização. Depois o químico, depois o automobilístico, que chegou nos anos 50, com a chegada da Volkswagen, né? A gente vai acompanhando a história da industrialização brasileira e vai entendendo que a maneira como o Brasil promoveu o desenvolvimento foi da seguinte maneira. Foi um tripé de desenvolvimento de dentro para fora. Tem uma obra de um brasilianista. Aliás, é curioso, para quem não sabe, isso mais jovens não devem saber, os brasilianistas são sempre autores estrangeiros que escreveram sobre o Brasil. E são geralmente figuras americanas e alguns europeus que de meados dos anos 60 até meados dos anos 80 estudaram a história brasileira porque os brasileiros aqui não podiam fazê-lo de forma livre em função do regime militar. Então os brasilianistas são figuras que inclusive receberam pesquisadores brasileiros nesses países para estudar o Brasil. Um deles chama-se Peter Evans. E o Peter Evans descreveu o desenvolvimento econômico brasileiro da seguinte maneira: havia um tripé nessa percepção de desenvolvimento autóctone, que era o governo, o indutor do capitalismo, o capital nacional, que eram empresas sempre vinculadas ao desenvolvimento induzido pelo Estado brasileiro, planejamento central, e o capital internacional, sempre controlado por quem o recebe. Em outras palavras, as multinacionais começaram a chegar no Brasil nos anos 50, mas quem dizia o que elas deveriam fazer e como deveriam fazer eram os brasileiros. Então, para dar um exemplo que eu sempre dou para a moçada, quem é mais velho vai se lembrar. O Brasil, até 1990, tinha 4 tipos de automóvel que você podia comprar. Era Volkswagen, GM, Ford e depois a Fiat, que chegou em 78. Você podia ter um Mercedes, você podia ter um Renault, você podia ter uma Ferrari, mas você era muito rico, você pagava tarifas de importação absurdas, de 1000% sobre o valor. Então você tinha que ser trilhardário para ter um Mercedes. Você via 2 Mercedes. Quando você via um Mercedes em 1980 na rua, você falava, olha um Mercedes. Ou era um contrabandista criminoso, que também existia até hoje. Né? E tinha algumas tentativas nacionais, né? Como a gente teve em todas as áreas da industrialização. Computador, automóvel, etc. Por que deu errado, por que deu certo, também é um problema que a gente pode depois conversar no debate. Mas o desenvolvimento brasileiro se deu induzido pelo Estado, o Estado brasileiro é que dizia o que devia acontecer, e quando vinha uma multinacional, por exemplo, a automobilística, uma parte do fornecimento de peças e componentes tinha que ser feito por empresas brasileiras. Você não podia importar, o que era uma indução de cima para baixo de capitalismo induzido pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro. Então a indústria de autopeças brasileira se desenvolveu em torno das multinacionais, mas dentro do Brasil.
Você vai em Socorro aqui, até hoje, na região aqui de Socorro, ali de Interlagos, você tem vários galpões, que era o setor de autopeças da cidade de São Paulo. E hoje são todos galpões abandonados ou tem lá importação ou estoque de alguma empresa qualquer. Era uma parte da autopeças brasileira. Que fornecia para quem? Para São Bernardo, para Ford, para GM. Mas isso é loucura. Mas foi assim que a gente construiu o Brasil. Foi desse jeito. E podemos discutir se estava certo ou estava errado, mas quem teve essa ideia? Isso é o varguismo que depois contaminou a mentalidade da burguesia nacional, como a gente denominava, no período de 46 e 64, que eram os industriais brasileiros, muitos nomes conhecidos, inclusive aqui, até talvez parentes de alguns aqui, nomes de alguns, provavelmente, salas que vão estar por essa Assembleia, ou nomes de ruas que estão aqui nessa região, ou por aí, são essas famílias que foram os grandes industrialistas paulistas e paulistanos e brasileiros que compuseram essa cadeia vinculada ao capital internacional que fez o Brasil como ele é. Pra vocês terem uma ideia, em 1973, o Brasil ainda, as exportações brasileiras ainda eram 50% café em grão. Em 1983, era 5% a exportação de grão em café. Então, em uma década, que foi o período conhecido como o milagre brasileiro, a gente deu esse salto de industrialização dentro desse modelo desenvolvimentista do tripé do Peter Evans e centralizado na capital nacional, na força do Estado indutor. E vejam, feito pelos militares. Eu estava trazendo esse raciocínio. É o varguismo, o Estado indutor, depois a burguesia nacional da democracia de 46 a 64, e depois de um breve período de liberalismo, talvez liberalização ou modernização, 64, 67, dentro do período do general Castelo Branco, a gente volta para o desenvolvimentismo com os militares. De Costa e Silva até Figueiredo, passando por Médici e por Geisel, o Brasil teve o maior período de crescimento da história do mundo. É um dos maiores milagres de desenvolvimento. Se você comparar, só a China é que teve um período mais longo de crescimento de média 10% ao ano. A gente nem sabe o que é isso, mas a turma aqui nem deve, só os mais velhos vão se lembrar o que é isso. Dizem os mais velhos que em um mês você comprava um automóvel. O salário de um operário comprava um Fusca em um mês de trabalho. Vejam o que era a economia brasileira em 73, 74, 75, num período de crise energética universal, em que esse país punha todos os seus recursos na produção de energia. E como a gente não tinha petróleo, porque a Petrobras era monopolista e não tinha encontrado pré-sal e nem petróleo em lugar nenhum, quiçá fosse uma abertura de mercado naquela época, a gente teria descoberto petróleo antes. Então a gente colocava todos os nossos recursos na energia. Daí veio também o pró-álcool, né? Veio a energia limpa, mas na verdade uma tentativa de buscar outras alternativas de energia para aquele crescimento, para aquela industrialização em marcha forçada que se deu, induzida pelo Estado. Não quero me prender demais, mas só para dar essa história de transformação da economia para chegar na importância que essa MP tem. O que acontece em 79? A gente tem, né, no período militar, no Hélio Beltrão, já se tinha noção da dificuldade que era produzir nesse país. Então se fez um Ministério da Desburocratização, que depois foi fechado, não fez nenhum sentido fazer aquilo. A gente já tinha noção, antes, há 40 anos atrás, de que a burocracia era uma doença. E aí a gente entra num processo de democratização junto com a crise da dívida brasileira, que vai... enfim, os juros americanos vão aumentar em 81, em função também da segunda crise energética, da invasão da crise do Irã, etc. O Brasil tinha contraído dívidas enormes em dólar, os juros americanos sobem, a gente quebra, literalmente o Brasil não tem como pagar a dívida, e esse período vai marcar até toda a década de 80, onde a gente para de ter esse crescimento em marcha forçada e começa a viver em torno da dívida. E aí começam os ciclos inflacionários, hiperinflacionários, que a gente já viveu. Eu, pelo menos, vivi isso. O pessoal que é mais novo aí não sabe o que é inflação. Isso é um negócio desastroso. Teve um efeito desastroso sobre toda a economia. Uma desorganização total da economia, um processo ainda de manutenção da industrialização, mas em função da desvalorização da moeda, um processo de exportação forçado, produtos de baixo valor, mas que você conseguia ainda forçar uma industrialização,
uma exportação de produtos manufaturados para mercados aqui na nossa volta, na América Latina, até para os Estados Unidos. Produtos sempre de médio valor, nunca produtos, um ou outro, avião, etc., que vai vir depois, mas produtos de médio valor, industrializados. Isso deu uma sobrevida até que a gente chegue em 1990. E aí tem um corte importante, que é o quê? A queda do Muro de Berlim, a derrocada do socialismo soviético em 90, 91, e a tal da globalização. Globalização era um termo que estava em tudo, desde 1990 até o ano 2000, até em bula de remédio, estava lá, globalização. O que foi esse negócio? Esse negócio foi o seguinte, foi o fim de um modelo de bipolar de referência entre a economia capitalista e a economia socialista de referência de Estado, né? Economia de Estado. Quando diluiu, acabou essa ideia de economia de Estado, pelo menos no Estado socialista, você teve um processo de... Teve até um sujeito que escreveu um livro que foi O Fim da História e o Último Homem. Eu estava na universidade na época, o Francis Fukuyama escreveu um livro que foi revolucionário no início dos anos 90, que ele dizia, ele não dizia que a história tinha acabado, ele dizia o seguinte, agora a economia de mercado e a democracia liberal vão se impor no mundo inteiro. E, na verdade, ele tinha uma certa razão. Foi o que aconteceu. E junto com isso veio o quê? A nova lógica das cadeias produtivas. A gente não produzia o carro inteiro no Brasil? Não era a ideia de cada um tinha que construir o seu próprio carro? Pegar o exemplo automobilístico. De uma hora para outra, o que vai acontecer com as autopeças aqui? Vão perder o sentido de existir. Porque a fábrica da Volkswagen fala assim, pô, a globalização, eu vou comprar peças de onde for mais barato. Vou comprar essas peças que eu comprava aqui mais barato da Coreia. Vou comprar uma parte do aço de outro país, não tem que ser o aço brasileiro. A nova lógica das cadeias produtivas fez o seguinte, todo mundo vai buscar preço onde for mais barato. Trabalho, partes, etc. E isso parece óbvio, pessoal mais novo, mas não era óbvio até início dos anos 90. Você buscar o preço e diluir a produção no mundo inteiro. Pegar uma peça na Coreia, uma no México, construir no Brasil, vender no Marrocos. Hoje, a partir dos anos 90, passou a ser assim em todas as cadeias. E o nosso modelo de desenvolvimento perdeu o sentido. Só que a gente continuou tendo a mesma burocracia. E o Brasil foi um dos únicos países do mundo que não soube o que fazer consigo mesmo. Ele entrou numa crise de identidade, meados dos anos 90, que até hoje ele não conseguiu sair. Ele entrou num processo de... E alguns países disseram, nós vamos ter que dar os anéis para ficar com os dedos. Foi o que, por exemplo, o Chile fez, que é um dos modelos de desenvolvimento da América Latina. O Chile olhou para a economia dele e falou assim, olha, eu tenho papel e celulose, eu tenho o cobre, que é uma máquina de desenvolvimento desse país, que é a nossa maior riqueza mineral, eu tenho uma indústria de vinhos, uma indústria de frutas, uma indústria de papel e celulose, tem mais umas 2, 3 indústrias competitivas. Então, essas daqui eu vou promover. As outras eu vou importar, eu vou abrir o mercado. Vou criar competição internacional, investimento estrangeiro e que se dane. E o Chile multiplicou o PIB e a renda per capita deles por 10, desde 73 para cá. Outros países fizeram o contrário, falaram, não, nós vamos continuar fazendo o desenvolvimento de dentro para fora. E que é, por exemplo, a Venezuela, que não tinha indústria nenhuma, vivia do petróleo, resolveu fazer ainda uma coisa mais arriscada. Eu vou importar tudo e vou viver do petróleo. Gerou uma crise sem precedentes, que deu no Chaves e que depois deu nessa quebradeira geral. A Argentina fez algumas aventuras. A Argentina, que tinha um modelo meio parecido com o nosso, tinha indústria têxtil, indústria de couro, tinha indústria automobilística parecida com a nossa. Ela, no final dos anos 70, promoveu uma abertura radical. Aplicou, um sujeito chamado Martínez de Oz, aplicou uma abertura radical de quem não for competente não se estabelece. Redução de tarifas de uma hora para outra. O que aconteceu com a indústria argentina? Foi dizimada a indústria argentina de têxtil, indústria de couro, etc. Os nossos pais iam para a Argentina comprar sapato. Nos anos 80, acabou. No início dos anos 90 não tinha mais indústria de sapato na Argentina. Sobrou uma ou outra. Então foram um erro. Cada um seguiu um caminho. O Brasil não conseguiu saber o que fazer consigo mesmo. Ele ficou no meio do caminho. O governo Collor, você vê a nossa esquizofrenia, o que foi? O governo Collor entrou com um discurso de abertura total,
a história das carroças para ficar no setor automobilístico, ele dizia, esse país só tem carroça, os automóveis são como carroças, então nós vamos abrir radical. Quem não for competente se estabelece. Vou dar um exemplo que já aconteceu com parte da indústria têxtil. Minha família, por exemplo, alguns devem conhecer essa história, tinha indústria têxtil aqui no Tatuapé, a maquinária era dos anos meados dos anos 60, as tarifas médias de importação de tecido de algodão eram em torno de 70% ad valorem. O ministro da Economia definiu em um dia a queda das tarifas de importação de têxtil e algodão de 70% para 14%. Então, de um dia para o outro, você trazia o mesmo produto produzido aqui no Tatuapé, que você vendia para a Casa José Silva, e você ia na Casa José Silva e comprava um terno de lã brasileiro. A lã era importada do Uruguai, mas era produzido o tecido aqui, na fábrica de Tatuapé, e você comprava na Casa José Silva. Em um ano, o mesmo tecido produzido na Coreia, com a lã do Uruguai, chegava aqui, vinha de navio de Seul, passava pelo Panamá, subiu no Porto de Santos, vinha de caminhão até o Tatuapé e era mais barato do que o Tatuapé. Por quê? Porque a Coreia tinha feito um processo diferente do nosso, ainda no final dos anos 70, de iniciar um processo de modernização da sua indústria voltada para a exportação. O que aconteceu? A lã era de mesma origem, mas o maquinário, o treinamento, a taxa tributária, a capacidade do porto, os navios, era tudo tão mais competitivo que eles punham o mesmo tecido em 92 para competir com o nosso aqui no Tatuapé, na prateleira da lojinha do lado da fábrica brasileira. Então não era desse jeito que tinha que fazer. Isso aconteceu no setor de peça, aconteceu no têxtil, em vários outros setores tomaram um impacto tão grande que desorganizou a economia. Aí veio o Itamar, em função do impeachment, o que ele fez? Você vê, ele era daquela cabeça exatamente o oposto do Collor. Ele era influenciado pela burguesia nacional, aquela de 46 a 64, que pensava que a gente tinha que ter uma indústria nacional. Ele foi na Volkswagen e falou, vocês não podem reeditar o Fusquinha? Lembram disso? Olha a esquizofrenia do Brasil. E reeditaram, a Volkswagen achou engraçado. Falou, vai custar um tostão, vai ser engraçado, vamos botar um dinheirinho na fábrica de São Bernardo. Reeditou o Fusca depois das carroças. Lógico que durou 6 meses e não tinha nenhum sentido econômico e acabou o governo Itamar. A nossa sorte foi que o presidente seguinte e o próprio Itamar teve mérito de fazer uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse país nos últimos 25 anos, que foi o Plano Real, que pelo menos trouxe a estabilidade monetária. No entanto, o governo Fernando Henrique iniciou um processo de liberalização, de abertura, de privatizações, né, e de redução do tamanho do Estado, mas a gente não decidiu, no período do Fernando Henrique, fazer uma abertura da nossa produção, uma abertura pausada, planejada, para enfrentar as cadeias produtivas internacionais. A gente foi empurrando com a barriga. A gente foi dando como continuou sendo feito pelo governo Lula. Isso aí não tem partido, pessoal. A gente foi seguindo aquele negócio que é muito típico no Brasil, que quem tem mais força, quem tem mais competência política se estabelece. Vai lá no governo federal e pede uma vantagenzinha, puxa lá um artigozinho numa lei, te dá uma vantagem tributária para um determinado setor. Puxa ali uma vantagenzinha no porto, puxa ali, começou a abrir um varejo de posições, de vantagenzinhas acumuladas para setores, em vez de fazer um planejamento de reforma da produção para a inserção do país no mundo. O que foi acontecendo? Esse negócio aqui foi aumentando ainda mais. Se a gente já tinha um problema de competitividade burocrática, a gente foi criando uma quantidade de leis, uma quantidade de regulamentações específicas para cada setor, que foi dando num aglomerado, num emaranhado de regras, que deu, no início desse século, início do governo Lula, e eu diria que a partir de 2003, 2004, 2005, uma situação em que o Brasil ficou, se colocou numa armadilha que ele não conseguiu sair mais. Ele passou a ter um custo tão grande com essa quantidade de regulamentações, um custo que ele começou a calcular e entender depois da Constituição de 88, que eu vou abrir um parênteses aqui que eu pulei nessa série histórica. É uma coincidência trágica que esse país tenha feito a sua Constituição, a sua Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da sua Constituição, um ano antes da queda do Muro de Berlim. O nosso documento constitucional ele foi feito num mundo que foi totalmente, que entrou em derrocada um ano depois.
A Constituição Cidadã é um documento que não se aplica ao mundo moderno. Aí é uma coisa da nossa história. Toda a demanda trabalhista, o ranço antidemocrático do modelo autoritário, foi colocado em texto. Então vem um custo de trabalho, um custo de compromissos de Estado social, com educação, com saúde, que a gente não deve ser contra, mas no momento errado, quando o mundo veio, a derrocada de um modelo iniciou um outro, que exigia agilidade e desburocratização e dinamismo para as economias, a gente entrou com um documento que tem tudo menos dinamismo. E depois de alguns anos, uma década depois, no início dos anos do século XXI, a gente começou a ver o custo que esse documento trazia para a produção. A gente já não tinha decidido um caminho planejado de abertura e tinha compromissos com uma Constituição que era contra a abertura. Por quê? Porque o custo do trabalho é esse que a gente só conseguiu mexer agora no governo Temer, uma parte da reforma trabalhista. A nossa estrutura tributária já era caótica e se transformou nesse manicômio tributário. A nossa infraestrutura, que já era deficiente, que precisava ter tido um gás de investimento estrangeiro, de abertura, de desestatização. Pegar o exemplo do Porto de Santos, porque é o mais próximo, que é o maior porto do Brasil, que ainda é uma estrutura dos anos 70. Tudo isso veio de uma vez só. O que aconteceu com a gente? A gente está na segunda década do século XX, do século XXI, e a gente não conseguiu definir o que a gente queria ser quando a gente crescesse. Só que dentro de um ambiente de competitividade muito diferente do que tinha 10 ou 20 anos atrás. O que fez a Coreia, o que fez o México, o que fez o Chile? Estou pegando quem fez certo, na opinião de um grupo de pensamento. Tem gente que acha que quem fez certo foi a Argentina, ou foi Cuba, ou foi a Venezuela. Eu acho que me parece que quem fez certo, pelo enriquecimento per capita das suas populações, foi o Chile, foi o México, foi a Colômbia, e foi outros países, a Ásia inteira. Uma boa parte dos chamados tigres, a Coreia, o Japão, que já vinha vindo numa toada grande, a própria China, que começou a fazer isso nos anos 80, lá no seu modelo, é um caso à parte, mas enfim. O Brasil é o único grande país do mundo que não soube o que fazer consigo mesmo. E demorou demais. E o que aconteceu? Em função das todas as dificuldades políticas que a gente teve no último ano, aí não vou entrar em detalhe, porque o que aconteceu de 2010 para cá, me parece que o grande erro brasileiro, o erro da sociedade brasileira democrática, foi reeleger a Dilma. Eleger a Dilma já foi um equívoco da sociedade. Reelegê-la foi condenar mais uma geração à pobreza. E o que aconteceu com o Brasil? Em todos os índices, pode pegar qualquer um, não sou eu que estou falando, não adianta ficar no achismo. Pega Índice de Desenvolvimento, IDH, pega a PISA, pega o World Economic Forum, pega a CEPAL, pega Nações Unidas, pega Transparência Internacional, qualquer índice de desenvolvimento econômico e social que você pegar, Brasil em 2001, Brasil em 2018, o Brasil caiu em todos. Então, acho que a gente não conseguiu implementar o que a gente deveria. E em comparação a outros países, então não precisa nem dizer. Hoje eu fui de manhã numa palestra sobre a Coreia, que é o que todo mundo usa como exemplo. Tem lá dificuldades da gente fazer o Brasil ser como a Coreia. Mas a Coreia aumentou as suas exportações, o seu PIB per capita em 300 vezes. Negócio que tinha saído de uma guerra. Né? As empreiteiras brasileiras que construíram as estradas na Arábia Saudita no final dos anos 70, sabe quem que elas sublocavam para trazer peão para fazer as obras na Arábia Saudita? Engenharia brasileira. Better, Mendes Júnior, as 7 grandes na época. Sabe quem que elas sublocavam? A Hyundai. Peão da Hyundai. Eles traziam coreanos para trabalhar para empresas brasileiras no Oriente Médio. Nos anos 70. Olha o que a Coreia é hoje, o que nós viramos. Então, assim, nós perdemos o bonde da história. E perdemos de vez a partir da segunda década do século XXI. É uma questão política que está aí. Uma incapacidade administrativa, uma visão, um novo modelo econômico da senhora Dilma era muito semelhante ao segundo PND do presidente Geisel. Parece uma brincadeira de mau gosto, mas é exatamente. O que a equipe da senhora Dilma tinham para desenvolver o Brasil numa visão
teórica de desenvolvimento é muito parecido com o que o general Geisel tentou fazer. Só que em 2015, não precisa dizer que o Brasil cresceu menos 3,5% e depois no ano seguinte menos 3,5%. São índices de país em guerra. A Ucrânia está em guerra, tem uma parte da Ucrânia hoje invadida pela Rússia, tem índices de menos 3,5%. O Brasil passou por isso. Então a gente conseguiu, por erros brasileiros, não adianta dizer que foi os Estados Unidos, são os Yankees, que é a conspiração internacional. São os brasileiros que erraram. A sociedade brasileira democraticamente errou e nós estamos pagando o preço por isso até hoje. Por isso, concluindo, que isso aqui tem importância. A MP tem importância. Não é por causa do Bolsonaro, não é por causa do Paulo Guedes, não é. É porque pela primeira vez, depois de 30 anos de democracia constitucional, nessa última Constituição, a gente tem um documento que estabelece na letra da lei que tem que desmontar essa estrutura que vem vindo, se você quiser buscar, as estruturas vêm lá de Dom João VI. Né? Mas está estabelecido aqui. Do ponto de vista do enforcement do que está escrito aqui, eu acho que ainda não é suficiente, está longe de ser suficiente. Mas é a primeira vez que se faz isso. E a partir de um documento como esse, a gente pode pensar num processo de abertura, num processo de modernização da economia, porque o PIB industrial brasileiro hoje, pessoal, é 10% do PIB, a indústria manufatureira. Em 1985 era 24%. Então, nesses 30 anos, a gente desindustrializou. E o problema maior é que a gente não tinha chegado nem na industrialização mais avançada. No período em que a gente desindustrializou, o que aconteceu com a indústria mundial? Ela está indo para a indústria 4.0. São todas essas inovações aí, que estão toda a conversa moderna, está na lei, em todos os lugares, está no Congresso Nacional. O que é a indústria 4.0? Toda essa nova fase tecnológica que está fazendo as indústrias. Não vai ter mais indústria têxtil, como a gente estava falando, indústria automobilística. Nem é mais importante a indústria automobilística. É outra indústria. São outros processos produtivos, é outro tipo de profissional, é outro tipo de trabalhador. E a gente está preso ainda, do ponto de vista sindical, e nas universidades, falando de industrialização como se tivesse nos anos 80. Então, o nosso problema é esse. É isso que dá relevância a esse documento aqui e essa iniciativa. Eu não sei se daqui a gente vai para mais. Eu acho que tem que ir. A democracia tem esses problemas. Se a gente estivesse na China, era muito mais fácil de avançar, porque você não tem que levar... Não tem o Renan para discutir com você, né? Não tem o Centrão, não tem o PSL, não tem o PSOL, não tem os lunáticos, não tem aqueles que não leem nada. Tem uma ordem, vem de cima para baixo, você define para onde vai. Né? A democracia tem essa parte boa e tem a parte ruim. Nós estamos aqui conversando livremente, ninguém vai prender a gente por criticar as coisas, criticar os indivíduos, as políticas. E isso é uma vantagem. Mas é uma desvantagem a gente saber o que fazer com o nosso mundo, porque tem uma discussão muito profunda e nós estamos fora dessa discussão no mundo. O Brasil não está devidamente atuando com seus legisladores, os seus pensadores, as suas universidades, os seus políticos, nessa nova fase do que é o desenvolvimento do capitalismo moderno. Né? Ainda tem gente falando em... Você vai lá no Congresso Nacional, o cara está pedindo ainda hoje, 2019, uma empresa X vai lá pedir um benefício fiscal específico para a minha fábrica não quebrar. E tem muita gente no Congresso que funciona assim, ouve e vai lá trabalhar por essa fábrica. E não pensa que aquilo ali é uma... Nós vamos ter que entregar alguns anéis para fazer esse país. E é com medidas desse tipo que a gente tem chance de reconstruir. Não é o fim do mundo, o Brasil não vai acabar. Tem outros países aí que não tem mais jeito, mas o Brasil tem jeito. Quero deixar uma mensagem positiva para concluir essa conversa. Tem jeito porque é uma economia muito grande, tem gente inteligente nesse país, a democracia pelo menos provoca a alternância de poder, a equipe econômica hoje está indo nesse sentido, privatizações, desregulamentação, facilitação daquilo que é a inovação. Né? Inovação é uma palavra bonitinha que está em todos os... Acabou a globalização, entrou a inovação. Está em tudo agora, tudo é inovação. Você não sabe o que você fala inovação, todo mundo acha que você é inteligente. O fato é que, o que é isso? Isso daí é espaço para empreender. É você poder criar sem empecilho e transformar aquilo que você criou em produto de mercado. Porque também se você ficar criando e aquilo não serve para nada, é criatividade e é diversão. Transformar aquilo que você criou em produtos, em serviço, isso é mercado, isso é capitalismo dos anos 2019.
E a gente tem lei ainda no Congresso Nacional, gente discutindo a ideia de se enfrentar a propriedade intelectual, por exemplo. Não pode ter propriedade intelectual por uma que dure mais de 1 ano. Estão falando isso. Sabe o que significa isso? Todas as empresas que investem em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento vão pegar o avião e vão embora. Fecha a porta e vão para casa. Não tem mais nenhuma empresa de medicamento na Índia hoje. Sabe por quê? Porque eles não respeitam a propriedade intelectual de medicamento. Eles roubam mesmo. E a justificativa é oficial. Uma questão humanitária. Tem muita gente pobre aqui, eu não posso pagar os direitos, o remédio é muito caro, então os indianos não vão pagar. Todos os multinacionais foram embora. Existe pesquisa na Índia. Quem faz pesquisa, ali a turma rouba o direito mesmo. A gente quer entrar nesse mundo? Acho que não. Eu prefiro respeitar os direitos intelectuais, as propriedades intelectuais e trazer a turma para cá para produzir e fazer pesquisa aqui. Para fazer pesquisa aqui, tem que ter MP 881 vezes 10. Porque o cara não consegue fazer pesquisa clínica. Tem um doutor aqui que pode depois explicar isso. O cara não consegue, tanta burocracia, o cara não consegue fazer pesquisa clínica no Brasil. Pode dar alguns exemplos. Então, está tudo embutido na mesma série de medidas que tem que ser tomadas para o Brasil entrar no capitalismo moderno. Enfim, já falei demais, né? Já falei demais. Acho que já tem material suficiente aqui. Acho que o objetivo é sempre esse. É a gente trazer temas da nossa formação como país e algumas orientações do que a gente, que acha como partido, porque o que eu estou falando aqui, certamente o Partido Novo endossa. Um processo de liberalização e abertura de mercado inteligente é pauta, pelo menos estava no nosso programa presidencial. Não na minha cabeça, tá? Estava no nosso programa presidencial. Como é que vai fazer com acordos internacionais, uma abertura da economia? Uma abertura planejada, aberta, transparente, não é como fez o Collor, porque você quebra todo mundo, mas também não é esse negócio de dar um favorzinho para cada um para ver se salva. É o seguinte, uma parte da economia brasileira vai ter que deixar de existir para que uma outra ressurja. Né? É isso aí, obrigado. Obrigado, professor. Como sempre, mandou bem demais na palestra. E agora a gente vai abrir para pergunta. Quem não tiver com o microfone na mesa, o Thiago... Thiago, levanta aí, cadê o Thiago? Aqui, aquele rapaz ali bonito ali. Vai passar com o microfone sem fio para fazer pergunta aqui. É tatuagem, né? Não é beijo, não. Aí ele vai passar, eu só vou pedir para quem quiser fazer pergunta, ser um pouquinho objetivo para dar espaço para todo mundo falar. E antes, eu já queria fazer uma pergunta pro Melão. Como que você vê que a gente pode levar SMP aqui no estado de São Paulo? Como que isso pode chegar aqui pro estado de São Paulo? Tendo que aplicando os conceitos no âmbito nacional no que cabe à esfera estadual. Então, alguns exemplos. Né? O nosso Código de Defesa do Empreendedor ele já tenta contemplar esses princípios e adaptar para cá. Então, exemplos. Nós temos aqui licenças estaduais, com a CETESB, por exemplo, licença do Corpo de Bombeiros. É justamente trazer para facilitar e para que libere, né, principalmente no que for definido como negócio de baixos riscos, não ter esse tipo de exigência e algumas coisas que a gente complementa a mais, eu queria destacar aqui que é importante. Um deles, eu acho que todo empreendedor sofre com pedidos de documentação desnecessária, por exemplo. A gente cria, no nosso Código de Defesa do Empreendedor, de autoria minha e do Sérgio Vitor, o IADD, Incidente Administrativo de Documentação Desnecessária. Então, toda vez que vier o Estado, um fiscal, exigir de você uma documentação que não tem nada a ver com o seu negócio, isso acontece direto e às vezes é instrumento de fiscal para ficar postergando você poder ter uma licença, um alvará, enfim, você vai poder entrar com esse incidente e em 5 dias úteis o Estado tem que dar uma resposta. É um instrumento de defesa do empreendedor também. Outro conceito que eu queria trazer para cá, e eu falo porque é uma prática nessa casa, eu vejo direto, a gente acaba agindo muito, né? Os atacantes do Novo, como fazer uma analogia do time de futebol, mas na verdade a sensação que eu tenho aqui é que a gente é zagueiro. É zagueiro porque há um excesso de leis que tentam, de toda forma, burocratizar ainda mais os negócios. E sem ser feita uma análise prévia. Vou dar exemplo de 2. Uma que foi aprovada aqui, depois foi vetada, graças a Deus, pelo governador, e a outra que está tramitando na casa e ganhando alguma força.
A primeira delas foi um projeto de um deputado muito bem intencionado, que é deficiente visual, tem uma luta nesse sentido, só que ele criou uma lei obrigando todo estabelecimento comercial alimentício do Estado a ter um cardápio em braille. Verdade. Aí, quando a gente fala que, no caso, a gente prevê aqui no nosso Código de Defesa do Empreendedor, que para evitar esse tipo de coisa, vamos começar a exigir uma análise do impacto regulatório, uma análise econômica da lei. Então, num caso como esse, antes dele querer ter isso como uma solução, visando a inclusão do deficiente visual, que é uma pauta nobre, ele vai analisar se essa lei vai trazer mais benefícios ou mais prejuízos. Se ele fizesse uma análise pretérita, ele pararia para pensar e faria algumas perguntas importantes. Primeira, quantos deficientes visuais tem no Estado? Quantos frequentam o restaurante? Quanto custa um cardápio em braille? Quantos estabelecimentos tem? Quantas empresas que fazem esse tipo de serviço tem para disponibilizar? Né? Porque às vezes o cara não consegue comprar, ele vai ser multado porque demorou, não saiu. E né, qual é o impacto disso? Né? É fácil dizer de um restaurante aqui da Faria Lima, dos Jardins. Agora, ir para o cara que tem um porquilo na periferia, sendo que muda o cardápio, né, muda um produto, ele vai ter que mudar o cardápio, ou seja, vai gerar um prejuízo muito grande para atender muitas vezes uma população muito pequena, né? O deficiente visual muitas vezes vai acompanhado para o restaurante. Quantos vão desacompanhados? Quantos sabem ler em braille? Não são todos que sabem. Às vezes nem essa é a solução. Então esse é um caso que acaba gerando muito mais prejuízo do que benefício. O segundo caso é um projeto que está tramitando aqui, que obriga, olha só, todo caixa eletrônico a ter um segurança armado ao lado. Vai ter caixa eletrônica. O que aconteceu? Efeitos? Exatamente. Parabéns. E vai mais ainda. Né? Visando a segurança das pessoas, né? os achaques, né? Desses, como segurança armada. O cara vai lá com dinamite em grupo, etc. E tal. O cara é o primeiro a sair correndo, né? Com todo respeito. Né? Quem que fica lá? Mas resumindo, né? Primeiro, já vieram várias empresas que lidam com isso, que prestam esse tipo de serviço, uma muito grande inclusive, que disse, olha, a maioria dos meus caixas estão nas áreas periféricas, prestam serviço para essa população, eu não tenho retorno suficiente de receita no meu caixa para pagar um segurança. O que vai acontecer? Eu vou fechar todos os caixas eletrônicos, primeiro. Segundo, eu vou ter que demitir uma série de pessoas que estão envolvidas nos transportes desses valores. Vão perder o emprego. Vai deixar de ser prestado um serviço importante, principalmente em áreas periféricas, e muita gente vai perder o emprego. Né? Aí alguém me veio com a solução mágica, fala, só criar uma lei obrigando a ter caixa eletrônico na periferia. Claro que é uma brincadeira, não existe isso. Mas você vê, é um caso como esse, aqui a gente prevê isso. Toda vez que tiver um ato normativo, seja uma lei, um decreto, né, que vai interferir no empreendedorismo, nos negócios em geral, no mercado, ter essa análise. É simplesmente um estudo econômico, é o básico que se pede, porque infelizmente as pessoas tentam colocar uma solução e não imaginam a dimensão que isso alcança. Então, basicamente algumas coisas aqui que o código traz, entre outros princípios que estão contemplados, né, na MP de Liberdade Econômica que a gente traz aqui. Aliás, só para finalizar, né, não me estender mais, a gente vai fazer uma audiência pública, esse código ainda está sendo discutido, ele pode ser modificado, então quem quiser contribuir, na segunda-feira, às 3 horas da tarde, segunda-feira agora, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estará lá eu, Sérgio Vitor, a Secretaria vai participar também, para que as pessoas possam trazer contribuições para esse código. Quem quiser modificar, sugestões, tem uma série de coisas, quem puder participar seria muito importante. Está lá para trazer o seu depoimento aí e contribuir nessa nova lei aqui. Só antes de começar, eu queria agradecer aqui a presença do Paulo Matias, que chegou agora. Valeu, parabéns. E para começar aqui, vamos lá, quem quiser pode levantar a mão. Qual que é o seu nome? Antônio. Queria falar com o Christian, Antônio lá do Novo da Zona Leste, da Moca. Christian, você falou sobre partidos liberais, ou países liberais, como o Chile, eu estive lá, e, enfim, o Novo está pensando em políticas liberais. E o governo está negociando, ou está pensando em, por exemplo, no Chile, o que eles fizeram? Eles não estão no Mercosul e fazem tratado de livre comércio com vários países e com muito sucesso. Eu vi que realmente lá a coisa funciona mesmo. Reduziram o Estado, essa parte de financeira
tá bem acertada. O que você acha, por exemplo, dessa ideia de, sei lá, fica ou não fica no Mercosul, o Brasil fazer tratados de livre comércio como estão querendo? Tem condições? É liberalismo? Liberalismo tipo Brasil? O que você acha dessas coisas? Obrigado. Olha, Eu posso só fazer um complemento lá em cima da Claro. pergunta dele? E se a Cristina Kirchner, a chapa da Cristina Kirchner ganhar, como é que fica o tratado Mercosul com a União Europeia? não vai passar. Porque é o seguinte, eu vou voltar lá. Assim, para quem não tem intimidade, vamos dizer uma palavra assim, quem não tem muita prática nesse assunto do comércio internacional, como é que funciona esse negócio? É o seguinte, a OMC é a Organização Mundial de Comércio, é o lugar onde todas as regras e todas as mudanças de liberalização de comércio são tomadas de forma universal. Dos 159 membros do mundo que fazem parte da OMC, dos países, discute-se regras universais. Acontece que você pode, se for mais liberal, do ponto de vista comercial, do que aquilo que já foi decidido na OMC, você estabelece integrações regionais. É por isso que existe Mercosul, por isso que existe NAFTA, por isso que existe regiões do mundo que tentam ser mais liberais na regra do que a OMC já definiu. E nas integrações regionais existem áreas de livre comércio, uniões aduaneiras e mercados comuns, que é uma escalada. A área de livre comércio é quando alguns países decidem que entre eles vai haver a redução e zeração das tarifas de importação. A união aduaneira já é mais. Você, além de fazer a área de livre comércio, você estabelece que a tarifa externa comum, aquilo que você vai trazer de fora para aquele grupo de países, é a mesma, que é o que o Mercosul tentou fazer. Ele é uma união aduaneira imperfeita. Ele tem as tais das perfurações, ou seja, não sei mais hoje a porcentagem, mas na época que eu estudei isso, em torno de 40% da tarifa externa comum varia entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então ele é uma zona de livre comércio, certo? Uma união aduaneira imperfeita a caminho de um mercado comum. Mas ele é conhecido como mercado comum do Sul por eufemismo, que ele não é. O mercado comum de verdade que tem mesmo hoje é a União Europeia, né? E talvez daqui a um mês não seja mais, porque vai perder um membro aí, vamos ver. Acho que não perde, mas vamos ver. Aí, ainda pergunto, qual é a saída? Como a gente fez o Mercosul, tem lá algumas cláusulas que impedem os países de fazerem acordos independentes. Então a gente teria que pedir no Mercosul para que os países possam fazer acordos de forma individual. Porque o Chile, ele é um país que não faz parte de nenhum acordo desse tipo, então ele tem 32 acordos de comércio. Ele tem, que é o que se conhece como spaghetti ball. O mundo inteiro é um prato de macarrão. O mundo inteiro, todos os países que são ou são grupos, ou são regiões, ou são países, fazem acordos entre si, como se fosse um prato de macarrão. E esses acordos são acordos preferenciais. Cada um dá para o outro o máximo que conseguir dar de preferência de comércio. Para quê? Para passar na frente do outro. Então, assim, o que era a ALCA há 15 anos atrás? A Área de Livre Comércio das Américas. Era a tentativa de pegar os 28 países do continente americano, os 3 Américas, e criar preferências e acesso a mercados para esses 28, para ganhar de quem? Para evitar que os chineses fizessem o trabalho deles. Só que a gente não fez, porque a CNBB fez um plebiscito em 2003 que deu 99% dos brasileiros é contra a ALCA. Contaminaram a conversa comercial técnica com a ideologia estúpida, que é essa que está contaminando uma série de definições até hoje, e a gente não fez integração regional nenhuma. O fato é que a China fez e desfez o que ela quis fazer nesse continente inteiro. Não é à toa que tem um conflito, o maior conflito hoje no mundo é um conflito comercial entre as duas potências. Por quê? Porque o mercado das Américas inteiras já é chinês. Se a gente tivesse feito a ALCA, não teria sido assim. Então, é para isso que serve a integração regional, para você se prevenir contra aqueles que são mais competitivos. Ganhar competitividade regional para entrar na lógica das cadeias produtivas globais, como eu estava falando antes. Então, o Brasil poderia fazer. O Brasil não é o Chile, certo? Nem a Coreia. O dilema brasileiro é muito mais complicado. Ele é um país baleia que se compara a quem? A Canadá, a China, a Rússia, a África do Sul, a Austrália. Mas pega esses países aí. Ninguém tem o parque industrial desenvolvido por nós. A Rússia não tem.
A União Soviética não fez o parque industrial que a gente... Não diversificou a sua indústria como a gente diversificou. Então, a gente acabou ficando preso nessa dificuldade de saber para onde ir e acabou desindustrializando anyway. E com o Mercosul, para responder sua pergunta, não me alongar demais e chegar na sua, com o Mercosul, a gente acabou, como a gente politizou a agenda nos últimos 15 anos, trouxe Venezuela, expulsou Paraguai, uma vergonha. A gente fez tudo menos comércio. A gente não consegue comprar um iogurte do Uruguai, como faz com qualquer integração regional decente. A gente tem problema sanitário, tem aduana que não deixa entrar, tem caminhão que fica parado 3 dias por causa de um papel, estraga o produto do vizinho. É um negócio surreal que é o comércio entre os nossos vizinhos ainda. Né? Então agora nós voltamos a falar em área de livre comércio e aduaneira como a gente falava em 2002. Porque a politização da agenda foi uma paralisação total. A gente não fez acordo. O Brasil e o Mercosul, não fez acordo com ninguém. Para não dizer que não fez, fez 3. Um com a Palestina, um com o Egito e com Israel. Se você fizer a conta aí, é um amendoim de incremento de comércio. Com ninguém. O Chile fez 31, o México fez 35. Aí, você vê, não vai falar que o México é uma maravilha, não é. Mas que ele tem. O problema do México é aquele velho problema, né? Muito longe de Deus e muito perto dos Estados Unidos, né? Como dizia aí. O Benito Juárez que falou, né? Tem um problema existencial lá. Mas o México, em relação ao comércio, dá um sal no Brasil. Então, assim, qual que é a solução? A solução, me parece, que é a gente voltar a ser uma área de livre comércio. E dar aos países a autonomia para fazer acordos bilaterais. E, finalmente, a gente fez o maior acordo agora, esse governo fez, depois de 24 anos de negociação, um acordo birregional, que são os 28 na União Europeia, os 27 da União Europeia e os 4 do Mercosul. É o único acordo que existe birregional. E agora ele tem que ser ratificado por todos os parlamentos. No caso europeu, é feito na Comissão Europeia. No caso dos 4 daqui, é nos parlamentos. Se o Andrés Fernandes e a Kirchner forem eleitos, o parlamento argentino não vai aprovar. Se não aprovar, não tem acordo. Eu acho que é o que vai acontecer. Sair do Mercosul. Não anda, não vai andar. Ele fica congelado até o parlamento argentino aprovar. Então o pessoal já estava falando, porque como é que era? O negócio da Amazônia, a França. O pessoal não lê, o pessoal não para estudar. Primeiro que a França não tem nenhum poder de falar que o acordo não tem validade. Nenhum. Porque quem fez a política comercial europeia é feita por Bruxelas. A União Europeia é um Estado híbrido. Há políticas comuns. Não existe política comercial francesa. A política comercial é europeia. A política de transportes é europeia. A política agrícola é europeia. A política de justiça é alemã, é grega, é maltesa. Mas é um Estado híbrido já. O comércio já está feito, o acordo está assinado. A França fica fazendo... O Macron está fazendo show-off para o seu público interno. Mas mesmo que... eles têm lá uma cláusula de sustentabilidade no documento Mercosul-União Europeia. Eles podem acionar aquela cláusula. O texto é dúbio. Poderia-se dizer, se o acordo tivesse ratificado, que não está, por todos os parlamentos, dizer, o Brasil está desmatando, então eu vou subir as tarifas de importação de X produtos porque eu quero que ele pare de desmatar. Tudo ficção. Mas estava em todos os jornais, em todas as televisões. E ninguém parou para pensar que o acordo não está ratificado ainda. Então, assim, a gente tem que começar a entrar nos temas com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de seriedade para ver o que fazer. Eu acho que a solução, pelo andar da carruagem, é a gente voltar a ser uma área de livre comércio. Mas é um problema essa discussão aí. Vai vir o PT, vai vir a turma toda de lá, dizer que é um retrocesso, que não é tão simples a gente tomar uma medida dessa. Não dá mais. Tem muito benefício, já que foi adquirido, tem muita legislação, muita norma, a gente está no meio do caminho. A área de livre comércio não precisa acabar com o Mercosul, é como um NAFTA. Os Estados Unidos, México e Canadá estabeleceram entre eles você vê no documento do NAFTA, é um livro, essa grossura assim. Só a parte de acesso a mercados tem lá a negociação por sistema harmonizado em 9 dígitos. Cada produto, você pega lá um produto químico, que geralmente tem 10, 12 dígitos, sei lá, polipropileno etanol 2. Tua área, eu acho, né?
Opa, então eu não vou me aventurar aqui, mas você pega lá, tem lá, desgravação tarifária, México, Canadá e Estados Unidos. Quanto que baixa a tarifa de importação desse produto ano a ano, durante 15 anos? Eles foram fazendo isso desde 94. Mas as tarifas de importação deles são abertas. Uma tarifa de importação de produto no México é X, nos Estados Unidos é Y. O México pode fazer quantos acordos ele quiser com quem ele quiser. Por que a gente não faz isso no Mercosul? A gente dá um passo muito largo e acabou ficando preso e politizou a agenda. O NAFTA funciona. Agora veio o Trump e quis desfazer o NAFTA, vocês viram? Não deu para desfazer o NAFTA. O que ele conseguiu fazer foi alterar algumas partes do documento. Mas não dá mais, porque as economias já entraram no processo. É nas devidíssimas proporções que aconteceu com a Inglaterra agora, com o Reino Unido. Brexit, você quer brincar de fazer plebiscito? Quer brincar de sair de um processo de integração regional que tem 60 anos? Eles entraram em 73, os britânicos. Então, vai fazer 50 anos agora para eles. Vai brincar de sair de um processo desse, em que 45% da sua economia, do seu comércio já é feito com a União Europeia, que é o país que a menor troca de produtos e serviços da União Europeia dentro dela é justamente o Reino Unido. 45% do comércio britânico é com a União Europeia. Sabe o que vai acontecer? Brexit sem acordo, no dia seguinte os outros países podem levantar tarifa de importação dos produtos ingleses. No dia seguinte. Eles estão brincando, é uma brincadeira de mau gosto esse negócio aí. Né? Fora outros dezenas de efeitos que tem. Fronteira da Irlanda do Norte, estrangeiros europeus que viram estrangeiros trabalhando lá de um dia para o outro. Isso é Brexit sem acordo. Isso é integração regional. Vocês viram o PT, o governo do PT, falando desse tipo de assunto durante o período de 2003 a 2015? Ou 2016? Alguém falou de economia, troca de mercadorias e serviços, acesso a mercados, agricultura, investimentos, serviços, compras governamentais, Dispute Settlement Body, né, que é o órgão de solução de controvérsia, todos os temas de verdade de uma integração regional, ninguém falou disso. Eles davam um microfone para o Chaves falar al carajo. Todo mundo achava divertido. Né? Trouxeram ele para o Mercosul. Sabe quantas listas de desgravação tarifária a Venezuela entregou? Quando você entra num acordo desse, qual é o primeiro compromisso que você faz? Você pega um livro, pega todos os seus produtos no sistema harmonizado com 9 mil produtos, com 12 dígitos, e coloca lá o que você quer entregar como proposta. Eles nunca entregaram. E o PT? Diplomacia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sabem o que é isso? Como funciona? Então ninguém perguntou, nenhum jornalista falou: a Venezuela já entregou alguma vez o livro? Não, nunca entregou. Ninguém pediu. Pois a gente chega na situação que a gente está, comercial, que você está levantando. Nessa aí. Não tem comércio com ninguém. Você exporta. Né? Indústria para baixo, competitividade zero. O trabalho brasileiro é 1/4 do trabalhador americano, produtividade. Eu queria fazer uma pergunta antes para todo mundo, só para fazer uma pequena reflexão. Quantos daqui investem na B3? Só para eu saber só. Investem na B3, na bolsa. Tem uma turminha lá atrás. Ó. Legal. 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas. 9. Não tá mal. 10. Bom, individualmente. A minha grande preocupação é que essa mesma pergunta que eu faço aqui, eu faço pelo país inteiro, fazendo palestras pela cultura empreendedora junto com a PUC São Paulo. E a gente vendo em cursos de gestão, em cursos de administração, ou seja, a última agora que foi em Teresina, eram 800 pessoas no auditório, só 4 levantaram a mão. Né? Então eu fico muito preocupado porque o capitalismo, no capitalismo, para sobreviver essas empresas é necessário investimento. Então o meu medo já que a gente está rodando o país inteiro e vendo esse problema, né, que a gente sabe depois em números que tem 1 milhão de pessoas aí no máximo investindo na B3, né, como que a gente vai incentivar startups, sendo que é muito mais arriscado investir em inovação, então como o professor falou, todo mundo querendo falar em inovação, sendo que a gente nem investe em empresas que já estão listadas, né, estabelecidas. Então, assim, hoje a gente só brinca de capitalismo. Então, não adianta a gente querer empreender,
Não adianta a gente ter a lei da liberdade econômica, não adianta ter a própria Código de Defesa do Empreendedor, né? Como que a gente muda esse jogo para realmente a gente evoluir como um país capitalista e realmente valorizar o empreendedor? Porque senão é só mais uma lei e vai passar batido. Olha, tem muita coisa para dizer aí, mas vou tentar ser breve. Primeiro, a velocidade das mudanças é tão grande que quando você perguntou, você já falou B3, e tem uma turma que ainda está na Bolsa, né? Como eu, por exemplo. Tempo atrás que eu percebi que a B3 era a Bolsa. Imagina se você chegar na rua aí e falar B3, o cara vai achar que, sei lá, o nome de um shampoo, não sei. É o terceiro banana de pijama, né? Assim, a instituição que é a Bolsa, que já tem uma certa história e que tem a importância que tem, e que é uma das bases do capitalismo moderno, né? O capitalismo que funciona, onde tem as bolsas, grandes bolsas, onde o capitalismo está bombando, né? Aqui o capitalismo não chegou ainda, você tem toda a razão. A gente não chegou, o pessoal fala, quando o pessoal fala assim, ó, vocês vão ouvir isso muito, a moçada aí tem que, você pergunta, como é que a gente debate esse tipo de coisa? O pessoal fala assim, o Brasil aplicou o modelo neoliberal. O Brasil não chegou nem no capitalismo ainda, quanto mais no liberalismo, quanto mais no neoliberalismo. Tem que falar para o cara, você não está entendendo, o capitalismo não chegou aqui. O que a gente fez, que é um pouco o objeto dessa apresentação, é que a gente desenvolveu um país grandioso com capitalismo de Estado, induzido. Você está falando aí, assim, é um luxo. A pergunta é como fazer isso? Como explicar para as pessoas a importância que tem? Assim? Acho que assim, começa assim, ó. A sociedade civil tem que começar a se encontrar. Isso está acontecendo. Através desse fenômeno aqui, através de outros... Isso aqui que está acontecendo no Brasil inteiro de diferentes maneiras. E as informações, o conhecimento vai se difundir, não vai ser pela universidade mais, nem pelas escolas. O nosso modelo de educação está completamente falido. Mas ainda bem que as pessoas têm curiosidade, estão vivas e podem buscar o conhecimento de forma mais rápida e talvez mais rápida 2 vezes, mas senão não acho que é pelas universidades, não acho que é pela Rede Globo, não acho que é assim, a sociedade civil contando uma para a outra. E é você perguntando, pessoal, sabia que existe bolsa? O que é a bolsa? A bolsa é quando as empresas estão organizadas e capazes de oferecer ao mercado uma parte do seu patrimônio para as pessoas comprarem, e elas se capitalizarem e se transformarem em uma empresa vezes 2, vezes 3, vezes 4, que é o que os Estados Unidos são. Que é o que a Itália começou a entender agora também, né? Que a Alemanha conseguiu entender no pós-guerra, que a França também entendeu mais ou menos, o Japão entendeu rápido, a Coreia entendeu mais rápido ainda, né? Assim, e fizeram o que fizeram. Enfim, não tem uma resposta muito pronta. Eu acho que é explicando, buscando explicar as coisas, né? Eu até fiquei meio assustado, porque como a gente está aqui do novo, sou filiado desde o ano passado, eu achei que eu fosse até me surpreender e ver ao contrário, né? Ver 90% das pessoas que realmente investem. Então eu acho que fica até um dever de casa aí para todo mundo. Realmente, se a gente quer que a Embraer permaneça como brasileira, né, e não ser vendida, porque para mim eu fiquei feliz pra caramba quando foi vendida. Então, para isso não acontecer, eu acho que primeiramente a gente tem que começar a valorizar as empresas nacionais. Então, valorizar a inovação que está sendo desenvolvida, valorizar a empresa que está dentro de um co-work da vida, e é aquilo que eu brinco. A gente tem que colocar a própria pele. Então, a gente tem que ser o porco mesmo que está colocando a pele ali, né, o bacon, para fazer com que o jogo do capitalismo aconteça. Então, eu gostaria muito de ver numa próxima reunião do Novo maiores números de pessoas realmente já investindo e sabendo jogar o jogo do capitalismo. Eu só acho que tem um ponto aí que talvez o Christian não tinha colocado, que é o seguinte, tem um contexto de macroeconomia aí muito relevante para que esse cenário mude, né? O Brasil ainda tem uma alta taxa de juro, né? Até pouco tempo atrás estava entregando diversos investimentos de renda fixa que valiam muito mais a pena pelo risco-retorno. Nós temos ainda um cenário de extrema instabilidade jurídica e, por sua vez, de investimentos, o que faz, novamente, né, que se torne muito mais complicado você assumir o risco de uma empresa brasileira e não botar seu dinheiro em algum outro tipo de ativo, né? Então, eu acho que agora nós estamos vivendo também um momento de disrupção. Eu não sei se a B3 será o canal que vai canalizar esse momento de disrupção. Nós estamos vendo agora startups surgindo que fazem crowdfunding, né, uma espécie de captação de recursos. Equity crowdfunding. Equity crowdfunding, que no caso a CapTable lá no Rio Grande do Sul está se destacando bastante, que vem junto com a Startse.
Então, acho que nós estamos vivendo um modelo de disrupção e me chama a atenção como, por exemplo, isso está diretamente ligado ao tema da MP de Liberdade Econômica, porque ela permite, por exemplo, que a atratividade de empresas como as empresas da AB3 se torne maior para que elas consigam entregar taxas de lucro relevantes e mais perenes, para que aí sim elas se tornem atrativas para o investidor pegar e dizer, não vale mais a pena eu ficar lá no juros de 6, 7% ao ano num título de renda fixa do Tesouro e aporte capital numa small cap, alguma outra empresa. Vamos lá, a MP de Liberdade Econômica, eu lembro muito do Paulo Weber falando lá em Porto Alegre, numa das vezes que eu estive com ele, ele falou, nós chegamos ao ponto de, uma vez que a gente adentrou o trabalho da complexidade burocrática, de descobrir que dentre a imensidão de alvarás, decretos, regulamentos, normativas que nós temos, nós descobrimos que no Brasil até o atestado de óbito tem prazo de validade, então tu precisa renovar. É como se o morto fosse viver de novo. Tá? Então tu tem lá 60 dias de prazo de atestado de óbito, o cara vai... Então, assim, é uma insanidade. E essa alteração, ainda que por força de lei, que precise de uma contrapartida de ambiente cultural e social para que entenda isso, especialmente o judiciário, que não vai querer questionar muitas alterações, ela é fundamental para que dê mais robustez, para que essas empresas consigam entregar maior atratividade para o investidor. Né? Posso falar uma coisa muito breve? Primeiro, que você falou um ponto importante, que eu senti, a Bolsa, além de as pessoas não conhecerem a complexidade, o que ela significa, o que está se fazendo ali, e tecnicamente como fazer isso, a Bolsa Brasileira passou a ser interessante há pouco tempo. Ela é pequena, comparando com outros países mais avançados. Ela é pequena, tem poucas empresas para você investir. Você pode, como sentado aqui agora, também investir na Bolsa de Nova York. Então, tem uma concorrência aí mais interessante. Né? Então, tem um processo para isso acontecer. E como a nossa economia sempre foi meio desorganizada, sempre teve outros ativos mais interessantes. Desde a época do overnight, né, para quem é mais velho, até outras coisas que eram mais remuneradoras do que a própria Bolsa. Mas você levantou um ponto muito interessante, muito importante, eu acho. Assim. Você falou da Embraer. Né? Falou, quem quiser achar que a Embraer é brasileira... Tal, eu cresci achando que a gente deveria ter empresas brasileiras. E o que aconteceu no governo Dilma, com esse negócio do Luciano Coutinho, e que eu fiz referência aqui, o modelo de desenvolvimento com as campeãs nacionais, indução de dinheiro público para empresas brasileiras se transformarem em grandes multinacionais, é um dos maiores desastres da história contemporânea da economia, concorda? Está aí os efeitos de destruição de valor que foram feitos com o Brasil. Eu aprendi mais velho, não foi naquela época, nos anos 90, não, mas não faz a menor diferença mais. Assim, o que faz diferença é o seguinte, é onde a empresa está indo bem. Então, por exemplo, a Nestlé, ela é suíça de bandeira, mas ela não é mais suíça. 5%, se não me engano, da Nestlé está em capital suíço. A Volkswagen, se não me engano, ela tem 11% de capital do Kuwait. O que importa, no final, é o seguinte, é onde a empresa está indo bem. Vocês conhecem a história da Fiat. A Fiat, durante muitos anos, a Fiat estava muito mal. E a Fiat que manteve a Fiat existindo foi a Fiat em Betim. Então a Fiat, na verdade, ela tinha bandeira italiana, mas se não fosse a operação brasileira, ela tinha deixado de existir. Eu participei de um processo recente agora da Bayer, e a gente fechou uma fábrica na Bayer, que tinha 60 anos. Não tinha, ela foi fundada pelo Juscelino em 59 no Rio de Janeiro. E o que era muito interessante é que a gente ia para lá, o pessoal da Bayer ia para lá sentar no board e a gente falava como se a Bayer fosse brasileira. Não é mais como a gente achava que era. Os brasileiros sentavam no board e falavam assim, você tem que deixar a fábrica lá. Porque historicamente o que aconteceu com essa fábrica é o seguinte, o câmbio muda, você começa a ganhar dinheiro de novo. Isso aconteceu 3 vezes nos últimos 40 anos. Dessa vez não deu, porque tem uma fábrica na China 20 vezes maior, nova, que produziu uma escala muito maior, não dava para bater e fechou mesmo. Que é no caso específico, é um processo que nós estamos vivendo em outros setores. Mas a bandeira original não faz mais diferença. O que você falou está certo. Assim, a Embraer está aqui, continuará estando, vai continuar produzindo aqui. Eles sabem que a engenharia brasileira é boa, eles sabem que a engenharia brasileira... Eles levam os engenheiros para lá, porque são melhores que os deles. E se a gente tiver compração como brasileiro, a gente está comprando de uma empresa que vai funcionar. Melhor ainda que ela nasceu aqui, que ela está indo bem aqui. Mas não tem mais importância. Ainda tem essa ficção, essa fissura
de achar que não é onde ela tem a bandeira é o board que vai definir o futuro, a exploração, os lucros, remessa de lucros. E uma pequena observação interessante é que quando as pessoas falam isso, quando eu falo isso nas palestras, né? Ah, não, mas é empresa brasileira, não sei o quê, barará. Eu falo, legal. Os americanos compraram, eles estão dando valor. Eu fiquei feliz, o Osiris Silva ficou feliz, inclusive ele tinha mandado por e-mail, porque eu perguntei o que que ele achava disso tudo. E aí eu pergunto de volta, tá, então se todo mundo aqui que investiu tá feliz, você investiu? Então, assim, desses 800 pessoas que só 4 levantaram, eu falei, então, o porquê que vocês estão infelizes, então? Sendo que vocês nem valorizavam a empresa através de investimento de capital. Então, vocês não têm que falar nada. Aí. Não, tem uma história, na verdade. É emocional, assim, fazia sentido em 1990. Hoje não faz mais. Mudou. O mundo mudou. Pessoal, como o tempo já está um pouco corrido, eu vou então só deixar fazer mais uma pergunta, já porque está em cima do horário e a gente vai finalizar. Pode falar, tá bom? Professor Christian, os países que cresceram nos últimos 30, 40, 50 anos têm em comum, além da política econômica, o investimento em educação. E o Brasil? Como é que, o que é que fez, o que precisa fazer? Eu queria perguntar para o Felipe também o seguinte, o número de leis, decretos que existem em Porto Alegre, mesmo com as reduções, me parece ainda muito alto. E Porto Alegre não é exceção. Eu acho que São Paulo, Brasil, qualquer cidade do Brasil deve estar na mesma situação. Então, o que fazer, além do que já está sendo feito? Olha, eu vou responder educação para cerrar, porque essa é uma... Assim, acho que não tem ninguém no Brasil, independente de partido, de religião, de cor da pele, o que quiser, time de futebol, que já não saiba que o nosso problema é educação, né? Já está chato de falar esse assunto, porque eu lembro da campanha do Gustavo Buarque, né? Que ele falava cada 3 palavras, educação, educação. É uma chatice, porque todo mundo já sabe, mas a gente não conseguiu sair do lugar. A falência é absoluta, em todos os níveis, né? Hoje de manhã eu fui numa palestra da Coreia e o sujeito apresentou como é que eles fizeram o processo, explicaram como é que foi. E para ficar num aspecto só, tudo começa com os professores. Eles saíram da guerra em 53. O que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram é assim, a gente precisa de professores, os professores vão ser as pessoas mais bem remuneradas do país. No final dos anos 50 começou assim. E nós vamos selecionar as pessoas que vão ser professores para cursos técnicos. Então eles fizeram um plano de Estado. E acho que talvez esse seja o único ponto que o Partido Novo tem dúvida, nossos integrantes, que tem uma mão de Estado forte aí, né? E assim, como é que os coreanos fizeram? Eles disseram assim, primeiro nós vamos construir as bases dos operários para trabalhar na industrialização. Então era curso técnico. Então não é assim, filósofo, com todo respeito, veio aparecer nos anos 70. Primeira fase. Curso técnico para formar as pessoas para serem bons engenheiros, bons desenhistas, Segunda fase, já que veio para os anos 60, professores sempre formando, sempre prestigiados, heróis da nação. Aliás, no Japão me disseram recentemente que a única pessoa que não tem que se curvar ao imperador é o professor. Começa aí, né? Confucionismo, a importância que tem o sábio na sociedade. Aqui tem que começar por um processo de professor, que a gente nunca conseguiu fazer. A sindicalização é geral. Fui estudar a cidade de São Paulo agora, nesse processo de prefeituras e tal. Está aí o Diogo, que deve ter estudado bastante também. O Paulo Matias também está aí, deve ter estudado tudo isso, porque eles vão entrar no jogo aí. A cidade de São Paulo tem 120 mil funcionários, 110 mil concursados, 84 mil professores. Aí você fala, bom, pelo menos todas as crianças do município estão assistidas. Não, só a metade. A outra metade o Estado está cuidando. E a escola, vocês sabem bem, a escola nas cidades, o ensino básico é dos municípios, certo? Então, 84 mil funcionários de 110 mil, professores para o ensino básico. Bom, todas as crianças estão assistidas. Não, só a metade, a outra metade vem do Estado. O Estado interferiu para ajudar, não está dando. 21% não dá aula.
tiram licença saúde e não aparece. O processo de tirar uma licença saúde é para você pedir e você receber a licença em 3 meses. Enquanto você pediu, você já tem 3 meses livre. A burocracia não te entrega o papel no dia seguinte. É um negócio, assim, antes de falar em educação, tem que desmontar esse negócio. Assim, não sei nem como você desmonta isso. Porque no momento que você chegar na cidade, sentar e falar, eu vou mexer nisso, vai declarar uma guerra, né? Pode ser que pare a cidade. Mas alguém vai ter que fazer isso. Espero que seja o próximo prefeito de São Paulo, que seja do Novo. Assim, o nosso problema ainda é muito antes de você pensar na formação dos professores. Mas, para resumir, o que vai acontecer com o Brasil? Não vai dar tempo mais. A pirâmide etária brasileira, em 2030, o Brasil passa a ser um país que nasce um, morre um. Ela zerou. Daqui a 2030, quanto? Daqui a 11 anos. O Brasil já entrou, em 2012, no processo dos países que envelhecem. Taxa de crescimento vegetativo é 0 em 2030. O nosso último gap de população disponível para trabalhar, para criar riqueza, para o Brasil ficar rico, é esse de agora. Não dá mais tempo, não vamos ser ricos mais. Pode ser menos pobre. E não vai dar tempo. Então vai acontecer no Brasil, a não ser que aconteça um milagre, vem um marciano, não sei, uma guerra atômica, não sei. O que vai acontecer no Brasil é que os ricos vão estudar, que estão estudando. Quem vai falar de 4.0, quem vai entender isso que nós estamos falando aqui, são os ricos, classe média, e alguns gente pobre que se fez, como aconteceu na história toda do Brasil, sai do nada e se faz por recursos próprios, méritos próprios. E é essa elite que vai talvez fazer a transformação necessária na educação, na saúde, na segurança, etc. Eu não consigo ver um processo de massificação competente da educação hoje com o que a gente tem aí de material humano, plano, enfim, não consigo. Estou sendo realista e quero estar errado. As pessoas me perguntam, professor, eu quero fazer ciência política, você fala um monte de coisa interessante, aí onde é que você leu tudo isso? Eu quero fazer ciência política. Não é a ciência política que você tem que estudar, porque o que eu estudei, o que eu sei, não foi na ciência política da USP que eu aprendi. Eu falo, você quer fazer ciência política de verdade? Vai para os Estados Unidos. Dói meu coração de falar isso. Vai para os Estados Unidos. Então, começa a estudar inglês hoje e vai para os Estados Unidos, porque lá você vai encontrar o mundo inteiro, a nata do mundo inteiro, o chinês, o russo, o japonês, estudando. Você vai aprender de mundo e vai estudar ciência política, porque lá você vai ouvir todas as vertentes do pensamento político. Aqui você não vai, porque os livros que eu li lá é só um pedaço. Outra parte que a gente fala aqui nos nossos seminários não está na ciência política da USP. Nem da URGS, eu acho também. Não sei. Então, assim, não dá tempo mais para a gente fazer um projeto coreano, um projeto japonês. Mas justamente Acho que com os essa ricos vão inversão da estudar. pirâmide, justamente com essa inversão da pirâmide, não teria que começar com um ensino integral e tal, para nesses 10 anos, não vai ser invertida? Tem que começar. Assim, Então não fala, é muito difícil começar com o ensino integral, não tem para todo mundo, mas tem que ir começando dos pequenos. não, eu não tenho competência nem para dizer mais do que eu falei, mas assim, em Minas agora, o Zema chegou lá, o nosso governador chegou lá, colocou uma secretária de saúde, de educação ótima, ela recebeu um estado em que ela teve que tirar a integralidade das escolas. Manchete dos jornais, governador do Novo tira a integralidade dos estudantes. Bate no Novo, bate no Novo. Por que ela fez isso? Porque não tem luz na escola, não tem água. O garoto não tem como puxar descarga. Tem uma centena de escolas que não pagam o aluguel há mais de 6 meses dos edifícios. Então, assim, é isso que é a educação brasileira. No segundo estado do país. Né? Quem é que está estudando? Os ricos estão estudando. Nas melhores escolas, no IBMEC, no INSPER, na SPM, sei lá onde for. Vai ser uma elite que vai se formar, vai acompanhar o chinês, o japonês, etc. Vai para os Estados Unidos e tal. O que é que essa elite vai fazer com o Brasil? É isso que eu deixo como pergunta, porque a gente vai buscar para fazer campanha e pedir dinheiro para fazer campanha porque não tem um dinheiro público, essa não quer saber de nada. Professor, Talvez essa, rica, no meu filho, se ele for candidato, talvez ela fale, não, vou botar dinheiro nesses caras aí. Embora, viu, Cristian? Eu tenho vários sobrinhos que estão na França, em Portugal, Espero que volte, né? na Austrália. Esses não voltam mais. Espero que volte. Eles estão indo embora. É o nosso conhecimento que está indo embora. só queria fazer uma pontuação, que é justamente sobre a educação, que eu acho que o problema, novamente, a gente está falando de leis e tudo mais,
e a gente está tirando a responsabilidade de nós. O Felipe Sabará, né, eu acho que, não sei se todo mundo conhece aqui, está fazendo um trabalho bem bacana aí frente ao fundo aí, do governo do estado. Há um ano atrás, a gente conseguiu, junto a alguns empreendedores, levantar 54 milhões para fazer a doação para a Secretaria de Educação, enfim, para a Prefeitura como um todo, para destinar na área de educação, né? Então, junto com o pessoal da Folha e junto com o UOL, a gente conseguiu fazer isso, levantamos 54 milhões. E certeza que esse valor aí é? Sim. E a gente tem tudo documentado, tudo mais, por e-mail, todas as tratativas, não conseguimos efetuar. O único que apresentou um trabalho para poder utilizar esses créditos foi o Felipe Sabará. Todo o restante, por questões políticas, por ser da Folha, por ser do UOL, não quiseram fazer uma intermediação ali e se envolver. Tem a ver com o projeto Jair Ribeiro, não? Não. Então eu acho que a gente está com um problema muito mais de realmente pegar, arregaçar a manga e fazer, porque a gente acaba ficando com muita politicagem e dependendo de leis e tudo mais. Pessoal, desculpa que eu tenho que cortar. Só para responder ele ali, na linha do número de leis, né? A gente pegar o exemplo de Porto Alegre, que não é diferente de outros municípios, tem lá 12.400 e poucas leis, tem que ver o seguinte também, tem muitas leis que existem, estão ali listadas, conta como número, e são leis de nomeação de próprios municipais, logradouros, etc. Então aí tu já tem umas 5, 6 mil leis que são nesses itens. Então isso aí, na verdade, não interfere no dia a dia do cidadão. Aí quando vai para os códigos de convivência, código de obras, aí tu começa a ver umas outras. Eu acho que tem 3 temas que são fundamentais nesse processo. 2 deles endereçados pela MP de Liberdade Econômica e que caberá ao município conseguir fazer, né, o espelhamento disso e internalizar isso no seu cotidiano, na forma de se relacionar com o cidadão. A primeira delas é a lógica do autolicenciamento, que especialmente tirou de 281 tipos de empreendimentos, que classificou, a MP classifica como baixo risco, e uma vez em baixo risco, eles não precisam mais passar pelo processo de licenciamento. Eles se autodeclaram baixo risco e, portanto, eles podem começar a trabalhar no dia seguinte, estão autorizados. E aí, ao Executivo, ao Poder Público, cabe fiscalizar e incorrer, né, em autuação no caso de ter mentido o dado. E aí, com duras penas para deixar o exemplo. Então, autolicenciamento é um ponto muito importante e que ele é disruptivo do ponto de vista econômico, especialmente para empreendedor de baixa renda e para o pequeno. Isso aí significa aquela decisão entre começar ou não começar um negócio. Eventualmente, é o estalo de ter muita burocracia, o cara começa. Então, esse é um ponto relevante. Segundo, o impacto das leis e restrição de conteúdo regulatório. Sobre o impacto das leis, basicamente o seguinte: hoje nós temos diariamente câmaras municipais, assembleias legislativas no Brasil inteiro aprovando leis que estão positivando normas e fazendo com que basicamente a gente tenha cada vez mais itens a se cumprir. E aí aquilo que o próprio Christian colocou aqui, né, de os diferentes setores fazendo suas diferentes legislações específicas por força de lobby setorizado. Isso cria-se o emaranhado. A MP de Liberdade Econômica, ela restringe a possibilidade de você fazer legislações que tenham impacto nos empreendimentos. Ela exige a contrapartida do impacto econômico e ela tem uma restrição de positivar conteúdo regulatório. Então, ela basicamente amarra o legislador na sua ânsia de ficar entregando um monte de novas normativas, o que é bom também. E o terceiro ponto é sobre gestão do processo de licenciamento, especialmente. Gestão do processo de modo geral no poder público é muito mal feito. E é muito mal feito porque o poder público, em geral, é incompetente na função. E o que eu quero dizer com isso? Nesse momento, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, ou melhor, até pouco tempo atrás, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre não conseguia saber se o João, que esteve no posto de saúde ontem, na semana seguinte fosse em outro, ele fez entrada em 2 pontos com 2 diagnósticos diferentes. Ela faz em papel num, em papel no outro, não consolida, não tem uma base de dados única e não consegue fornecer informação ou criar inteligência em cima disso. Para a saúde, isso já é um problema. Para o empreendedor, é gigantesco. A gente tem processo de licenciamento em Porto Alegre que estão aí há 6 anos, 7 anos, se perde o processo no meio. E quando se perde um processo de licenciamento, basicamente, pode se dar simplesmente pelo fato de que o servidor guardou na prateleira errada. E agora está tendo uma mudança de arquivo lá na prefeitura, na parte de licenciamento, e uma vez que eles começaram a mudar o arquivo de endereço, eles já encontraram, só no processo de mudança, 73 processos que tinham sido perdidos. Há anos estavam perdidos. O sujeito pegou e olhou errado, e na hora de botar o arquivo de volta na sua prateleira, botou na errada.
Pronto, perdeu o processo. E aí aquela série de documentações que custou, sei lá, no caso de uma indústria, no caso de uma indústria não, uma edificação residencial comercial, um prédio, você está falando sobre, muitas vezes, 30, 50, 100 mil reais em estudos dos mais diversos tipos, né, em advogado, contador que foi acompanhando o processo, enfim. Então, a simples melhor gestão, e especialmente a informatização desse processo, pode significar também um grande avanço para o setor público, né, e fazer com que todo esse trabalho que hoje é manual passe para o informatizado, consegue também dar uma contrapartida mais rápida para o cidadão. Então, eu imagino que a MP facilita esse trabalho, ela cria as condições, mas vai caber especialmente ao gestor público que tem a competência de selecionar bons quadros e conseguir ter a prioridade na execução para que isso, de fato, seja praticado. Boa noite, obrigado aí pela presença. Desculpa ter que cortar assim, sei que tem bastante dúvida sobre isso, mas é que a gente realmente está com o horário já estourado, já não está nem estourando, está estourado. Eu queria agradecer aqui o Felipe Camozato, que substituiu aqui o Sérgio Vitor e mandou-me bem demais. Queria agradecer o Melão pelo apoio aqui, agradecer o professor Christian, que está ajudando a gente nesse projeto aqui, nossa segunda palestra, segundo debate. Espero que tenham mais. Só deixar um lembrete aqui, dia 16 de setembro, a gente vai fazer um dia de vereador com a vereadora Janaína Lima, vai ser aberto para 16 a 30 anos a idade, então quem tiver interesse de participar pode me procurar depois. E é isso, muito obrigado, eu vou pedir para vocês virem aqui para frente para a gente tirar uma foto, e é isso, obrigado, boa noite. Então deixa um... Vamos lá, né?